Saí para dar um rolezinho aqui, né? Aquele rolezinho sem gastar nada. Dar uma conferida aí, resolvi passar aí no curral e observar o gado. Notei agora há pouco, passei aqui numa rua do centro da cidade, notei um casal discutindo e ouvi eles falando. Aí tá o homem falando assim: porra, mas eu paguei restaurante, paguei cinema, depois fomos pro motel, paguei tudo sozinho, sacrificado, dei presente, e agora você vai ficar vacilando comigo? Você não me deu porra nenhuma, nem um chocolatinho para pelo menos dizer que lembrou de mim. Aí a mulher: mas eu vou dar um chocolate, eu faço outra coisa. Aí o cara tava putão, cara, virou as costas, largou rosas pra trás e foda-se. Bem aqui no centrão, eu vi essa porra. Esse aí deve ser um futuro desperto, cara. Enquanto isso, ó, o gado tá foda, cara, mas já tem uns aí que estão acordando. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para mais um programa. Hoje estamos trazendo aí um bate-papo. Vamos trazer um bate-papo aí com uma pessoa que vocês pediram muito. Pediram. Inclusive teve e-mail pedindo isso. Então esse é um convidado aí que muita gente que estava pedindo. Inclusive quem proporcionou isso aqui, mais uma vez, mais um convidado aí que arrumou. Que foi arrumado, né? Pelo Pensador Selvagem. É ele que é o dono de um canal que tá trazendo conteúdo gringo pro Brasil. Conteúdo que não tem muita coisa legal. Recomendo que vocês vão lá conhecer agora. Pensador Selvagem. Digite aí no YouTube aí, Pensador Selvagem, você vai ver lá. Ele tem muito material importante aí. Inclusive uma vez eu tava vendo um vídeo dele falando sobre a questão de alfa, beta, muito legal. E tem outros conteúdos aí legais. E ele é um cara que tá sempre ajudando aí. Um abraço aí, Pensador. Hoje eu trago ele que tem um canal que tem trazendo algumas verdades aí meio polêmicas. Ele que inclusive está sempre fazendo parceria aí com o outro rapaz que veio aqui, o Kodama, do Angry Fox Pilgrim. Hoje eu trago o Raccoon. É assim que pronuncia? Salve! Raccoon é isso aí. Não pode falar Raccoon. Fala, Raccoon, tudo bem? Daí, jovem. Nossa, mas como que o povo pediu você, viu? O povo pediu muito, rapaz. Você tá bem quisto aí. Cara, deu uma virada de dezembro, janeiro. Não sei se é quando o canal faz a marca dos 6 meses, alguma coisa assim. Simplesmente começou a dar uma quantidade de inscritos bem maior por mês do que tava dando antes. Entendo. Como é que foi a ideia do canal? O que deu na sua cabeça, assim? Como é que foi que nasceu aí o Raccoon? Cara, é que assim, o primeiro detalhe é que eu não sabia que tava rolando esse tipo de discussão aqui no Brasil. Basicamente eu tava escutando um dia o programa do TFM e daí apareceu um convidado brasileiro ali e começou a aparecer uma galera na seção de comentários. Puta que pariu, cara, tem isso aqui mesmo. E daí eu já tinha até pensado em fazer um canal em inglês, que nem o Português Mictal faz. Só que eu vi que o trabalho, assim, de ter que fazer traduzindo para outro idioma para fazer um vídeo ia demorar 3 vezes mais o tempo normal que eu demoro para fazer um vídeo em português hoje em dia. Sei. E daí a iniciativa veio essa, mas a iniciativa principal foi... Primeiro eu vi que tinha gente discutindo esse tipo de coisa aqui no Brasil, mas o principal foi quando eu fui pesquisar a respeito e começou a aparecer uns podcasts de realista, sabe? Uns podcasts, acho que de 1 ano atrás, só que falando muita bosta, entendeu?
Sim. Aí eu coloquei um comentário curto ali, eu pensei, cara, se eu colocar um comentário curto num vídeo que tá antigo, eu vou estar praticamente falando com uma parede, tá ligado? Eu vou estar sozinho assim, e tipo, ninguém vai escutar, ninguém vai ler. Eu pensei, por que eu não faço um canal, entendeu? Aí eu peguei esse microfone Tabajara que tá funcionando até hoje, e daí eu tirei um final de semana, fiz uns 4 vídeos e deixei. O negócio foi crescendo assim, pouquinho, só que daí eu fui passar um final de semana fora, assim, viajei, e quando voltei já tinha dado uns 50 inscritos, tá ligado? E daí rolando. E daí vai rolando, e daí começa aquela avalanche, e daí foi desse jeito. Teve aquele momento mais do final do ano passado, que foi vídeo em cima de vídeo, só que daí do começo desse ano eu comecei a maneirar um pouquinho, porque também tem os outros projetos pessoais aí tocando e não dá pra se dedicar só unicamente a uma coisa. O povo do seu convívio sabe sobre o canal, as coisas ou não? Não. Mas você é um cara assim, vamos supor o seguinte. Esse é um assunto muito importante, eu queria realmente que você respondesse pra mim e pros ouvintes. A gente sempre tem uma divergência aqui, se a pessoa deve fingir ser normal ou se ela precisa mostrar quem ela é, tudo. Sempre tem esse debate. No seu dia a dia, eu não gosto de usar esse termo, mas no dia a dia você mete algumas reais aí ou você fica quietinho no seu canto, você se faz de desentendido? Eu fico quieto assistindo. Pra mim o gado, né, já vou começar usando o termo gado. O gado pra mim é que nem... É melhor que TV a cabo, cara, é melhor que reality show, entendeu? Eu não tenho aquele negócio de quero ficar totalmente isolado. Tem até uma frase de um filme das antigas, aquele Clerks, que daí os caras estavam falando de numa reunião, assim, de colegas da época de ensino médio e tal, os caras já adultos. E daí um cara falou assim, tipo, tá, mas por que tu quer ir nessa reunião? Tu odeia esse pessoal, tu não gosta desse pessoal? Mas eu gosto de reuniões, sabe? Eu gosto de estar no meio de pessoas. Tô meio sociopata isso, mas é porque na verdade, eu até já usei esse termo algumas vezes, o cara tem que separar o Batman do Bruce Wayne, né? Não adianta tu sair soltando um monte de verdade por aí e simplesmente colocar um alvo nas tuas costas. Tu não tem nada a ganhar com isso, entendeu? E da mesma forma tu tem que identificar qual é a pessoa com quem tu vai falar essas verdades, porque tu tem que ver se a pessoa vai ser receptiva, tu tem que ver o estágio que a pessoa tá na vida dela, entendeu? Na verdade até tem muitos caras por aí que eles têm uma grande síndrome de Henry Bugalho, entendeu? É aquele cara que nasceu pra ser um... tá entendendo? Nasceu pra ser um... E tu pode ter caras desse tipo, por exemplo... Vou ter que censurar isso aí por questão de processo, cara. É, processinho, né? Mas o cara tem uma cara de FDP, cara. Puta que pariu. E existem vários desses caras, entende? Tanto em ambiente profissional, ambiente acadêmico. É aquele cara que... Tu tem o teu canal aí, às vezes tu fala alguns assuntos aí que vão contra a Matrix, né? Sabe quando tu faz um videozinho qualquer e daí toca na parte de relacionamentos ou mulheres e surge um infeliz do nada defendendo mulheres, entendeu? É esse tipo de cara. Eu acho até engraçado que no meu canal tem pouquíssimas mulheres e o cara chega lá e começa a defender a mulher. Eu penso, mano, quem é que tu tá defendendo? Não tem praticamente nenhuma mulher aqui na seção de comentários. É um canal totalmente voltado só pra homens, entendeu? Só que o nível de escravocetismo do cara, o nível de cavaleiro branco do cara é tão grande que ele tem que defender até mulheres inexistentes, tá, sabe? Até mulheres imaginárias, assim. Ele tem que defender a ideia de mulher, entendeu? E tem muito cara assim na nossa sociedade. Então eu não vejo porquê. Eu até já falei várias vezes pros caras, assim, tu não precisa nem usar o rótulo MGTOW e também não fica falando de MGTOW com gente da tua vida pessoal. Amigos ou familiares. Ah, isso aí queima muito, viu? Pois então, e eu tô nesse rolo da Menosphere já faz quase 10 anos, entendeu? Isso antes de MGTOW eu fazia esse tipo de discussões, mas quando eu tava andando com esse pessoal do movimento do direito dos homens, e daí já naquela época eu já peguei aquela experiência de perceber que tem gente que não adianta tu discutir, entendeu? E não é só mulher, é homem e mulher, entendeu? Tem gente que simplesmente nasceu pra não desenvolver nenhum pingo de empatia com o homem. Naquelas discussões, por exemplo, discutir de cara que se ferrou no divórcio, entendeu? Discutir sobre essas questões da aposentadoria do homem ser mais tarde, Isso aí a gente vê muito, viu, Racon? Aqui no programa, eu não sei se você acompanha, é um programa que a gente tá fazendo um projeto social muito bacana, ajudando muitas pessoas, a gente já transformou a vida de algumas pessoas e é sempre assim, Racon, quando a gente entra em discussão, por exemplo, quando a gente mostra
o fato, e a gente já denunciou isso aqui no programa, os ouvintes sabem, a questão da falsa acusação de estupro. Eu fui vítima, inclusive, de uma mulher que tentou forjar uma agressão pra mim. Essa história já foi contada, inclusive com um advogado. Eu trouxe um advogado aqui no programa, Dr. Jerico. Os ouvintes que não escutaram, vão lá, Dr. Jerico, União Estável. Eu contei essa história lá, tentaram forjar pra mim. E sempre que acontece essas histórias, Raccoon, o que mais me impressiona é o seguinte. Eu queria que você fizesse um comentário, por favor, Raccoon. O que mais me impressiona nessa história é o seguinte: você chega e conta uma história com fatos, com provas, como eu tenho. Eu tenho prova de tudo que eu falo. Aqui não é programa de moleque, programa de criança. Eu mostro, eu dou os fatos. E mesmo assim, por exemplo, eu sou obrigado a ouvir, por exemplo, assim: o seu caso foi assim, mas a grande maioria não é forjado. Não, aí você chega e mostra pra pessoa, fala assim: mas olha aqui, a estatística mostra que o homem é mais agredido. E aí você vai fechando a pessoa, Raccoon, vai fechando, e o cara tá tão convicto no negócio dele que aí ele foge a razão. Aí, por exemplo, na hora que ele vê que não tem pra onde fugir, ele vai falar o quê? Mas você tá defendendo muito. Tô achando que você tem que dar uma olhada na sua vida aí, porque você tá defendendo muito o homem. Então quer dizer, pode ser que você seja um agressor. Você entendeu como é que é? Você não tem pra onde fugir, cara. Não, o hamster começa a rodar na cabeça. É engraçado quando é o caso de homem, né? Porque mulher já é aquela premissa básica, assim. No geral, elas são todas coletivistas, assim, nesse ponto. Porque é como se elas tivessem que defender a imagem coletiva da mulher. Porque é uma coisa que a gente já discute bastante, né? A mulher na sociedade, ela é dependente do homem, entendeu? Então essa parte de defender a imagem da mulher é uma questão de sobrevivência para elas. Porque a hora que, numa sociedade, a imagem da mulher, a imagem geral feminina, tiver degradada, elas estão ferradas, porque elas não conseguem se virar sozinhas. Só que daí nesse ponto a gente está discutindo a mentalidade do cara que é o escravo, entendeu? Porque é investimento de ego isso daí. É aquele tipo de cara que ele simplesmente acha que não, ele não vai conseguir construir a vida dele e ser independente, né? Basicamente a vida dele, se ele estiver sozinho, ele é um merda. Só que se ele estiver com uma mulher do lado dele, aí magicamente tudo vai ser perfeito, entendeu? É basicamente um moleque que é criado com um desenho da Disney, e seriadozinho, e filmezinho de comédia romântica, essas porras todas. E tem cara que não adianta, cara, não tem como resgatar, não tem como fazer o cara largar disso. E é engraçado que não é nem só aquelas gerações mais velhas, sabe? Tem o... Porque, por exemplo, tem aqueles velhões que se casam 3, 4 vezes, passam a vida sustentando o filho com pensão e pagando pensão pra ex-mulher. Só que a gente vê que tem uns caras mais novos que, se duvidar, gostariam de fazer a mesma coisa, sabe? Só porque eles estão numa geração que o homem não tem tantas condições financeiras assim, só que é o cara que nasceu pra ficar carregando peso, entendeu? Pra ficar fazendo coisa a troca de nada pra mulher, pra não buscar nenhum tipo de benefício no relacionamento. E isso é a tecla principal que, pelo menos, o pessoal de MGTOW bate, entendeu? Porque é aquela coisa, tu faz qualquer crítica, qualquer comentário, aí os caras já começam a atacar a tua masculinidade. Não, tu tem algum problema com mulher? Não, tu tá defendendo muito o homem, entendeu? Até começa a apelar assim pra falar que a gente é materialista, a gente é... Ou homossexual, que sempre acontece. A gente é muito materialista, só que me diz qual é a mulher que quer se relacionar com um cara que não tem casa, que não tem emprego, entendeu? Só que o MGTOW que é materialista porque ele quer meio que tentar se proteger, tentar se defender. Então o argumento básico no macro é a questão das leis, no micro é a questão do relacionamento tem que trazer um benefício pra ti. Eu gosto daquela frase do latim que fala quid pro quo, acho que é um favor em troca de um outro favor. Então tu vai se relacionar com uma mulher, tem que ter um benefício pra ti da mesma forma que vai ter pra ela. A hora que não tem mais benefício, cada um tem que seguir o seu rumo. E é aí que as leis estão pegando. E isso não é só relacionamento com mulher, cara. É relacionamento com parentes, relacionamentos com amigos. O investimento no relacionamento tem que vir dos dois lados, entendeu? Concordo. É isso aí, a gente já denunciou, inclusive, aqui também no programa As Matrix. Os ouvintes que não ouvirem, aí vão lá conferir o programa As Matrix, onde eu contei. Mas não é com arrogância, não, viu, Raccoon? Não é que eu tô... Às vezes você fica achando que eu sou arrogante, nada disso. Pelo contrário, aqui é humildade total. Mas isso é muito importante que você falou, porque gera-se uma ideia de que, por exemplo, assim, o pai e a mãe te amam e tudo, legal, nossa, show de bola, pai e mãe que te amam, então show de bola. Agora, vamos analisar, mas é amor mesmo ou é uma troca de favor, é uma escravidão? Aonde, por exemplo, você tá fazendo aí o que você não quer da sua vida, porque a sua mãe te obriga, por exemplo, e aí depois vem com esse discurso de amor. Isso é uma coisa muito importante, o Raccoon. Não, abriu esse debate. Esse é exatamente o tipo de cara que acaba se tornando esse escravoceta quando se torna adulto.
Porque imagina o seguinte, é um cara que ele não teve aquela transição de adolescente para adulto, no qual ele aprendeu a ser um homem independente. Basicamente, enquanto ele estava na casa dele, óbvio, o cara estava lá com o pai e com a mãe. O pai dele, pelo fato de ter ficado com a mãe dele ali umas 2 décadas, enquanto estava criando ele, talvez os irmãos, as irmãs, ele foi com um relacionamento com a mãe dele gradativamente dando o braço a torcer, gradativamente se tornando menos dominante, digamos assim. Mais permissivo. Então ele já estava num ambiente ali no qual ele, da mesma forma como o pai dele, fica dando validação e prestando satisfação para a mãe dele. Só que daí muitas vezes esses caras eles se tornam adultos e ao invés de, agora eu vou arranjar um kitnet para mim, vou morar sozinho e aprender a ser independente, entendeu? Ou morar com os amigos, entende? Não, o cara já pega e já emenda uma união estável com uma namorada sem nem saber que tá entrando numa união estável, entendeu? Já pega lá e acaba fazendo um filho e já selando a vida dele durante as próximas 2 décadas. E é tudo inconsciente, viu, Raccoon? O cara só vai. Ou o cara acaba casando e pensando, não, tá na hora mesmo, entendeu? Então o cara nunca partiu para uma situação na qual ele tem que desenvolver uma validação interna para ele e na qual ele não tem que ficar dando satisfação para mulher nenhuma, entendeu? Ele não teve essa transição para adulto. E aliás, isso é uma coisa que não é nem só de MGTOW, porque se tu for pegar aquele cara lá, o Red Pill, o Rollo Tomassi, que escreveu aquele livro Rational Male, eu li no final do ano passado, e desde 2012 o cara falava isso. O cara falava que o cara tem que aprender a ser independente, ele tem que colocar na cabeça dele que da mesma forma que surge uma mulher da vida dele do nada, ela pode desaparecer do nada. E outra coisa que ele falava até que, por exemplo, adaptando para a geração atual, aí, geração Y, pessoal que nasceu depois da década de 80, ele mesmo colocou que, cara, pelas regras do jogo atual, o cara casar antes dos 30, ele tá fazendo merda. Ele tá fazendo merda porque ele não tem noção do valor de mercado dele, do quanto o valor de mercado dele como homem sobe dos 15 anos até ali os 30, 35. Ele fala que o homem só tem que procurar algo sério se ele quiser ter filho, se quiser casar, depois dos 35. E daí não nessa coisa modernete aí de pós-década de 90, começo dos anos 2000, de procurar uma mulher que está na mesma idade que ele. Tem que procurar umas 5, 10 anos mais nova e é isso, cara. Isso é uma coisa que eu fico batendo na tecla, porque até mesmo no meu canal surge um pessoal às vezes dizendo que hoje em dia tem muita mulher enxuta, né? Muita mulher que tá a cavalo agora, com uns 35, 40. Ok, meu caro, só que tu tem que entender que tá no finalzinho, o prazo de validade já tá ali, cara, se tu for ler a caixinha. E também, se tu quiser ter filhos, eu digo filhos no plural, não quiser só ter um, e quiser ter uma gravidez de menos risco, e quiser ter filho saudável, não vai rolar, meu caro. Então, é meio que uma coisa que tem que colocar na cabeça dos jovens, porque, por exemplo, tudo isso que eu tô falando, aí o pessoal fala, não, tu tá sendo materialista. Cara, uma mulher, quando ela tá procurando um relacionamento sério, ela analisa de tudo também do cara também. Então, se tu for ver assim, a mulher ela tá sendo bem mais materialista, bem mais egoísta nos relacionamentos dela, só que o cara, ele tá treinado desde cedo a fazer as coisas sem esperar nada em troca. Na verdade, parece que hoje em dia o homem não pode nem ter expectativas, entendeu? No relacionamento. Não. Ele tá castrado totalmente e com detalhe, é a mídia, é feminista, sites mentirosos, que a gente já trouxe aqui inclusive, sites que mentem, que falam o seguinte, Raccoon, isso aí me irrita profundamente. Não, porque se você não acordar 3 horas da manhã, viu, Raccoon? Se você não acordar 3 horas da manhã pra ir buscar sorvete lá no posto pra ela, porque ela tá menstruada, você não ama. Viu, Raccoon? Você não ama ela. Você tem que levantar 3 horas da manhã, catar o seu carro e comprar o sorvete e levar lá na casa dela, porque senão você não ama. Se você não fizer uma surpresa pra ela, um jantar surpresa, você não ama. Então quer dizer o seguinte, e inclusive o Fox, o Kodama, que você você faz uns programas com ele, que eu vi, o Kodama falou isso aí, falou que se você não fizer isso, aí você não é homem. Você entendeu como é que é? É um negócio assim, é tudo contra você, cara. Aí, nisso eu concordo com vocês, que são MGTOW. Eu concordo nisso aí, porque foi é o seguinte, boa. Eu acho o seguinte, Raccoon, desculpa, eu vou deixar você já falar, mas eu só vou memorizar aqui pra depois pegar. Pode falar. Eu só acho o seguinte, Raccoon, que eu acho genial essa parte de vocês. Eu trouxe todos os movimentos aqui, viu? Eu trouxe Puá, trouxe Real, o povo da Real aí que você falou. Trouxe todos aqui. Só que esse ponto eu acho genial vocês. Porque é o seguinte, se eu tenho que fazer tudo isso pra ser homem, então faz o seguinte,
Então eu não preciso de mais nada disso, não preciso me dar nada disso. Eu fico quieto aqui no meu canto. Aí se vocês quiserem falar que eu não sou homem, então pode falar então. E eu fico fora. Porque se for pra viver essa loucura, e agora eu tô dizendo eu, Hernani Carreira, aos ouvintes, porque sempre os ouvintes me perguntam o que eu vou fazer na minha vida, se eu vou casar. Eu tô respondendo pra vocês. Se for pra ser desse jeito, eu não quero. Eu tô na fase mais feliz da minha vida, tô sozinho, tô em paz. Você entendeu? Hoje eu tô em paz. Se for pra viver essa escravidão moderna aí, que você tem que fazer tudo, você não tem que esperar nada, como o Raccoon tá falando aqui, eu quero dar os parabéns pra ele, foi um acerto aqui do programa trazer. Se for pra ser assim, Raccoon, eu não quero, então eu acho genial de vocês. Então se for pra ser assim, vamos sair então, vamos abandonar o jogo então, deixa eles jogar sozinho, pode falar. Eu vou até anotar essa parte do, vamos fazer bem um custo e benefício do casamento moderno, eu vou anotar aqui pra não esquecer depois, mas eu vou pegar agora o que a gente tava conversando agora, que isso daí é uma coisa boa, porque eu, nesse negócio, por isso que eu faço um monte de vídeo extenso, eu acabo pegando muita coisa da época que eu tava ainda no movimento do direito dos homens, eu leio algumas coisas dos POA gringo, não os nacional, os Red Pill lá, porque tem umas coisas boas ali no meio e eu vou meio que juntando, vou meio que dando aula, né? E daí essa questão é engraçado, porque esse comportamento masculino, o que aconteceu nas últimas 2 gerações assim? Tu teve um aumento expressivo na quantidade de mãe solteira e na quantidade de mãe divorciada. E não só isso, a gente mudou de um paradigma que tinha a família estendida para a família nuclear. Resumindo, se o cara não tem um pai dentro de casa, ferrou. Porque não tem um avô próximo, não tem um tio próximo. Se tem algum outro contato masculino, é um irmão mais velho que também está lá prestando todas as satisfações, obedecendo e baixando a cabeça para a mãe. Então o cara não tem aquele exemplo. Como é que, não só ser humano, como é que os animais aprendem no geral? É ver exemplo, entendeu? Então como é que o cara vai se tornar masculino quando ele não tem nenhum exemplo para seguir masculino na vida dele? Então não é nem só isso, assim, tu pensa assim, mas os MGTOW não querem ter filho. Pois é, mas olha quantos caras eu tô educando na porra do meu canal, entendeu? Às vezes eu tô educando até cara que é mais velho do que eu. Mas vamos lá, nessa questão aí do relacionamento. O cara parece que hoje em dia ele não pode dizer não pra nada no relacionamento com a mulher. Porque senão não ama. Não, senão não ama, e agora que a gente vai pegar numa dinâmica legal, porque tanto os MGTOW quanto os POA, os Red Pill, eles têm um termo que se chama shit test, que é o teste de merda. Que basicamente é o seguinte, o que eles falam, né? Mulher, bitch is bitch. Mulheres reclamam, não importa, a mulher pode estar casada com, digamos, aquela que se casou com o príncipe Harry do Reino Unido. Aquela lá vai ter momentos que ela tá com cara de bunda e ainda assim ela vai reclamar, tá ligado? Quer dizer, a mulher é divorciada, tá na wall e conseguiu casar com o príncipe do Reino Unido, mas ainda assim vai reclamar. Então pega o seguinte do relacionamento entre homem e mulher. A mulher ela vai ficar fazendo esse shit test, te desrespeitando e te testando e querendo puxar e exigir cada vez mais de ti, porque ela quer testar o quanto tu é dominante. Ela quer testar, e se tu passar no teste e tu demonstrar que tu é dominante, tu tá demonstrando pra ela que tu é um homem de valor e que vale a pena ela continuar contigo. Porque isso é uma questão de sobrevivência, é uma questão evolutiva de certa forma. Porque a mulher, para sobreviver, como eu digo, ela é dependente, e durante a história da humanidade ela tinha que estar com um homem forte para ela poder sobreviver e também para os descendentes dela poder sobreviver. Só que o que acontece no relacionamento de hoje em dia? O cara tem que fazer tudo. O cara tem que ficar lambendo o salto da mulher, chupando o dedão dela 24 horas por dia. O cara não pode dizer não pra nada. Resumindo, a maioria esmagadora dos relacionamentos e casamentos, eles estão fadados ao fracasso. Porque o cara não pode mais passar no shit test, ele não pode mais demonstrar que ele é dominante. Porque o que acontecia antigamente? Antigamente a gente tinha uma sociedade na qual o adultério era crime. Entendeu? E extremamente mal visto. A pessoa que cometia um negócio desse acabava sendo exilada da família, de certa forma. Mesmo que não tivesse divórcio no papel ainda, fosse proibido o divórcio, entendeu? Então tinha tudo isso. A pessoa não podia chegar e trair, não podia chegar e acabar com a união do nada. O que acontecia nesse meio tempo quando tu era dominante e tu dizia não pra mulher? Passava algumas horas, passava alguns dias, tu passava no teste dela, ela abaixava a cabeça e ela ia se adequando a ti, ela ia se moldando a ti. Porque é assim que a mulher se comporta com o homem naturalmente. Então tu pensa assim, não, mas o meu avô era super mais dominante. Cara, o sistema era diferente. Ele podia ser masculino, ele podia ser homem, ele podia ficar passando nos shit tests da mulher. Se o cara tenta passar num shit test da mulher hoje em dia,
dependendo do nível que ele tá no relacionamento, o que acontece? A gente tem Facebook, a gente tem Tinder, a gente tem um monte de aplicativo similar ao Tinder, a gente tem aquele site que eu não sei como que aquele negócio não é proibido, que é o Ashley Madison, que é um site dedicado exclusivamente para adultério. Mas agora... aí eu não concordo com você, viu, Raccoon? Vou deixar você falar, mas eu depois vou dar uma tréplica aqui no você. Então, assim, e tu tem até agora esses negócios de Sugar Baby. Então a gente tá num sistema que a união, o casamento pode ser desfeita a qualquer momento. Adultério é um negócio que não só perdeu o estigma, como tem gente famosa e gente não famosa, assim, que tá basicamente querendo defender a normalização também do adultério. Então o que acontece hoje em dia? Se o cara tenta passar num teste desses da mulher, o relacionamento vai pro buraco. O cara toma um chifre ou o relacionamento termina. É meio que uma situação assim que não tem como ganhar, não tem... A única forma de ganhar é não jogar o jogo. Mas pode falar aí. Não, mas eu tenho uma divergência de você. Pera aí, vamos seguir por esse caminho aí que tá legal. Concordo com você. Você casou, isso é um negócio realmente que você... Isso eu penso muito nisso, viu, Raccoon? Porque se você casou, se você já entrou na parada, aí fica bem mais difícil mesmo. Concordo plenamente com você. Inclusive eu tenho muitas histórias disso aí. Muitas histórias. E, inclusive eu tive 2 uniões. Eu tenho muita história disso aí. Realmente, quando o cara entrou já... Inclusive, Raccoon, a gente tem relatos aqui no programa de que o cara... Olha só, eu passei por isso. De que você... Quando você conhecia a pessoa, era uma coisa. Aí quando você põe dentro da sua casa, ela vira um capeta. A gente tem relatos disso aí. É, camaleão. Só que é o seguinte, Raccoon, tem alguns detalhes aí, algumas variáveis aí na sua conta só. Eu passei por isso recentemente, eu posso falar pra você. O cheat test, inclusive, esse cheat test também, quem fala muito disso aí também é aquele pessoal lá de sedução, lá, o PUA. Eles falam muito disso aí também. O cheat test é o seguinte, eu concordo plenamente com você, eu assino embaixo, eles acontecem, inclusive eu já trouxe aqui no programa. Tem situações onde a mulher vai te fazer, vai te pedir coisas, ou vai te exigir coisas, mas no interior dela, ela não sabe disso. Mas ela quer ver você negar esse pedido. Ela quer que tu diga não. Inclusive, o próprio Nessahan Alita, que é o pai aí desse movimento brasileiro real, que a gente já trouxe aqui no programa, fala disso também. Sobre essa questão de que se você ceder, depois você não vai aguentar, e é verdade mesmo. Só que é o seguinte, se você... a questão, é o que o próprio Nessahan Alita fala, e antes que você pense que eu sou da real, não sou não, viu, o Raccoon? Mas, mas esse Nessahan Alita, na minha opinião, é muito, muito sábio. Ele falava o seguinte, se você manter-se desapegado e não apaixonado, você estaria imune, e eu já vou dar espaço pra você falar, você estaria imune a qualquer tipo de coisa. Por quê? Eu passei por isso recentemente, eu sei. Quando você sofre esse tipo de sacanagem, artimanha, no que ele chama lá de espertinhas, ele denomina esse nome, quando você sofre uma artimanha, se você se manter firme o suficiente pra negar e falar, ó, se fizer isso, acabou tudo agora, vá pra puta que o pariu. Por isso que eu falei pra você, eu te dou razão total na hora que casou, porque casou, você entrou lá. Aí você tá jogando o jogo. Aí você já tomou no cu, concordo com você. Agora, enquanto você ainda não entrou nessa daí, se você se manter desapegado, se você entender que o mundo tá podre, é um mundo degenerado, e você vai se fuder, nenhum cheat test pode te afetar enquanto você se manter firme, se manter duro. Eu acredito nisso porque eu passei por isso. Inclusive hoje eu tenho a tranquilidade, de se eu passar por uma merda dessa, eu viro as costas e falo, não, então vamos largar pra... E ainda sai na boa ainda, fala, vou largar isso pra lá, deixa quieto então, vambora, esquece isso aí. Vai tocar o seu rumo, eu vou tocar o meu. Pronto, acabou. Simples assim. Acabou o domínio. Porque, de certa forma, Raccoon, eu queria que você fizesse um comentário, por favor, sobre isso. É como se fosse o seguinte. Enquanto você tá no que denomina-se... Eu não gosto de usar esse termo porque parece que eu sou arrogante, mas não, eu vou usar só pra gente dizer aqui. Enquanto você tá nessa Matrix, essas amarras existem. Só que é uma amarra fictícia. Por quê? Como é que você se liberta disso, Raccoon? Eu já falei isso aqui no programa. Como é que você se liberta? Falou, não, isso eu não quero. A gente não serve pra mim. Tu simplesmente faz, entendeu? Simplesmente faz. A algema não existe, entendeu? É a mesma coisa do seguinte, Raccoon. Quantas vezes já chegou ouvinte aqui pra mim, Raccoon, falando assim... Não, porque eu tava com a menina, ela propôs pra mim que ela queria ir viajar pra tal lugar, ia passar 2, 3 meses. Eu tive que aceitar. Falei, mas por que você teve que aceitar? Por que você tem que aceitar? Quem falou que você tem que aceitar? Aí você quebra o cara. Porque Deus vulva, cara. Deus vulva. Agora,
Se você virar e falar assim, não, isso aí eu não quero, isso aí eu não aceito. Então você vai tocar seu rumo. É porque assim, a gente tá falando mais da parte do relacionamento e da parte emocional. O problema que geralmente eu acabo atacando, não atacando assim, fazendo comentário incisivo e às vezes até vídeo resposta, é quando os caras vêm com aquela ideia que tipo, não, se tu for independente, dominante e passar no shit test, ou se tu for de determinada religião, de ter determinada postura moral, tu tá imune, entendeu? De um divórcio, ou de um chifre, ou de alguma coisa assim. Eu tipo já falo, não. Tu tem que estar sempre preparado e pronto pra abandonar o relacionamento se o relacionamento ficar ruim pra ti. Tu tem que ter essa independência, que é a independência que o homogados não tem, né? Que o gado, o cara blue pill não tem. Mas essa é a parte aí do shit test. Por exemplo, o cara que é o escravão mesmo, ele faz isso que tu acabou de falar. A mulher diz assim, não, eu vou viajar ou vou sair com as amigas, e ele acha que ele tem que ficar aceitando. Ele acha porque que não ele existe enxergou outra... né? A gente chama, o pessoal, o Rolo, ele usa uma expressão que ele fala, kill the beta, que tu tem que matar o beta antes do beta acabar te matando. Porque o que vai acontecer com esse cara? Esse é o tipo de cara que ele desenvolve uma síndrome de Estocolmo tão grande que ele tá num relacionamento tóxico, ele tá sendo abusado pela mulher constantemente, continuamente, só que o cara não vê ou finge que não vê. Concordo. Então imagina o seguinte, imagina uma hora que o abuso da mulher pode se tornar tão grande, ou ela pode trair ele na cara dura, assim, ele sabendo, assim, até com um cara conhecido, com um cara próximo, o abuso pode ser tão grande que esse cara pode simplesmente surtar e fazer uma loucura, entendeu? E daí, independente dele depois de fazer essa loucura, ele se suicidar ou não se suicidar, se entregar pra polícia, então imagina a situação. A gente tá num momento que o cara, pra tocar esse relacionamento, entre aspas, moderno, ele tem que aceitar cada vez mais coisas que em grande parte deveriam ser inaceitáveis. Ele tá sendo abusado, ele faz uma loucura, e a hora que ele fizer uma loucura e for cair na mídia, o que vai ser dito? Vai ser dito a masculinidade tóxica, entendeu? Vai ser dito que tem que endurecer mais ainda as leis contra os homens, e vai aparecer um monte de capivara por aí falando que não, é por isso que a gente precisa de mais feminismo, é por isso que a gente precisa de mais... vai aparecer os feministas dizendo que tá certo, tem que fazer mesmo. Não só os feministas, agora tem os conservadores também, tá ligado? Tem os punheteiros da direita, que nem o Conde falou, que também estão nessa. E essa parte aí dos shit tests também tem uma outra frase boa do Rolo que fala o seguinte, que quem tem mais poder no relacionamento é quem precisa menos da outra pessoa. Pode parecer meio cruel isso, só que quando tu começa a estudar essas partes assim, era pra ser um negócio mictal, só que eu puxo muita coisa dos Red Pill, né? Porque eu discuto bastante esse tipo de conteúdo. Quando o cara começa a se tocar dessa questão assim da dinâmica do relacionamento, o que o homem proporciona no relacionamento com a mulher, o que a mulher proporciona pro homem, como é que é feita a troca, o que é um homem atraente, o que é uma mulher atraente, o cara começa a se tocar, porque imagina o seguinte, né, a mulher ela tem aquele negócio, ela tem dos 15 até os 25 para tentar pegar a melhor oferta possível. Passou dos 25 ela vai conseguir, cada ano que passa, pegar uma oferta pior. Enquanto até os 30 ainda vai, até os 30. Dependendo da mulher, entendeu? A genética não é tão boa com todo mundo. Já o homem não, o homem ele começa fudido, ele começa entre os 15 na merda. Fudido na merda, e ele tem que se construir. E daí o cara que percebe que, porra, eu tô me construindo, cada ano que passa eu tô me tornando melhor ainda, o cara não tem por que ficar desesperado, entendeu? O Betão, o cara, eu até vou comentar, cara, aquele cara que se suicidou do caso famoso que começou o Me Too nos Estados Unidos, o Anthony Bourdain, cara famoso, rico, chefe gourmet que viajava o mundo inteiro, se suicidou por causa de uma vagaba aleatória que nem a Asia Argento, velho. Uma mulher post-wall, satanista, toda bizarra, cheia de minhoca na cabeça. O desespero do cara era tão grande, o cara era tão betão, que o cara se suicidou por causa de uma mulher dessa, sabe? Porque, sei lá, acho que ela tava dando pra algum jornalista 20, 30 anos mais jovem do que ele, mas tipo, se tu é famoso, tu tem grana, o que tu tá fazendo com uma mulher de 40, 50 anos de idade, entendeu? Entendo. Ô Haku, voltando lá na parte que eu achei muito importante que você falou, vamos supor o seguinte... Esse shit test, isso aí tem muito debate sobre isso aí. Não tem nada certo. Muitos debatem. Esses sites aí, desses caras de influencer, de PUA nacional, tem umas coisas que dá pra ver pra rir, cara. Eles debatem, tem muito debate sobre isso aí do shit test. Tem gente que afirma que o shit test nunca vai terminar.
Eu particularmente acredito nisso. Eu acredito que todo dia é um combate. A hipergamia nunca descansa, cara. A hipergamia nunca descansa. Então você também acredita nisso, que o cheat test nunca termina. Porque tem gente que diz o seguinte, que se você vencer todos, chega numa hora que aí você ganhou o jogo, agora... Não, cara, isso não é um joguinho atual, cara. Isso daí é um joguinho de Atari, velho. Ele não tem fim, ele vai ficando cada vez mais difícil até o dia que tu morre, tá ligado? Mais difícil, acho que não. Isso aí eu tenho uma divergência. Vai ficando mais rápido, vai ficando mais difícil. Não é que vai ficando mais difícil, eu acho que ele vai... Mas eu acredito que toda gira em torno do seguinte: se você cedeu hoje, amanhã ele vem mais forte. Isso aí é um fato. Se você cedeu hoje, é igual... Sabe o que o povo fala, Raccoon? Que é igual se fosse um furinho que você faz vamos supor assim, numa estrutura metálica. Você fez um furo. Agora que fez o furo, aí ele vai começar a trincar, aquele furo, vai começar a trincar. Agora que vai começar a trincar, daqui a pouco vai começar a rachar. Aí vai rachar e aí vai apodrecendo tudo, aí vai abrir ferrugem. Então quer dizer o seguinte, tudo gira em torno do primeiro, você entendeu? Da primeira frangada que você deu. Frangou a primeira vez, aí vem mais forte. O cara tá lá com aquela guria assim, às vezes, é uma guriazinha mais nova, é uma guria mais gostosinha e tal, aí o cara pensa, não, vou ter que ceder agora só pra manter, tá ligado? E daí o cara não tem ideia do que ele tá fazendo. Tinha até uma expressão, acho que era uma expressão chinesa, que era aquele negócio meio que da morte dos 1000 cortes, né? Que vão pegar uma faquinha e vão fazer 1000 cortes no cara, né? O cara vai morrer só no milésimo. É mais ou menos isso daí, cara. Se tu vai deixando, o negócio vai ficando cada vez pior. Porque é que nem aquela história, sabe, Raccoon? Por exemplo, você tem muita divergência, não sei sua opinião sobre isso. Mas, por exemplo, tem gente que diz que você não deve aceitar que a sua companheira tenha amigos homens. Porque os amigos homens, no fundo, sempre querem comer a sua mulher. Isso é uma unanimidade, tenho certeza que você não deve discordar disso aí. Por exemplo, aí o que acontece, por exemplo, Raccoon? Só dando uma análise aqui por cima da questão do cheat test que você tá falando. Por exemplo, Raccoon, você pega e você fala, você quer dar uma de moderno, né? Você tá com uma menina muito gostosa, fala assim, não, pode ter amigo, né? Mano, isso aí é coisa antiquada, pode ter amigo, aí você aceita. Aí amanhã, Raccoon, o que vai acontecer? Ó, o furinho foi feito, aí o que vai acontecer, Raccoon? Amanhã, ela vai chegar na faculdade, por exemplo, aí o cara é amigo dela, vai dar um abraço, vai dar um beijo na bochecha dela. Como acontece, você sabe disso, tá todos os dias que acontece. Vai dar um beijo na bochecha. Opa, pera aí, agora olha aqui como é que o negócio vai piorando. Então eu aceitei que tem amigo agora. Pô, mas como é que você não vai aceitar que os dois amigos se abracem, dêem um beijo na bochecha? Aí amanhã, depois de amanhã, eles vão estar brincando, por exemplo, de essas brincadeiras de lutinha, por exemplo. Aí ele vai abraçar ela. Tal. Quer dizer, tudo começou com o que, Raccoon? Que você deu a primeira frangada. Você aceitou o primeiro teste. Depois vai vir na merda, você entendeu? É tudo questão que você deu a primeira frangada. Isso aí, eu não sei. Eu tenho como certo isso daí. Você poderia fazer um comentário sobre essa questão da onda que vai vindo, que vai piorando? É meio que a normalização, né? Porque até se tu pega assim uns seriados e filmes dos últimos 10, 20 anos, tem muito seriado e filme assim que tem um grupo de homens e mulheres, né? Que daí o pessoal, eles ficam naquele grupinho fechado, mas todos eles têm os seus peguetes por fora, né? Mas tu vê assim que os caras ficam naquele negócio meio platônico com as amigas. E muitas vezes no decorrer do negócio acabam pegando as amigas ou não. Só que imagina meio que o seguinte, é aquele negócio. O cara tá lá dando atenção pra essas amigas, fazendo favores pra elas, ajudando e tal e tudo mais, sem receber nada em troca. Então tem dois lados. Tem o lado dos amigos que estão ficando condicionados nesse negócio, de ficar meio que se relacionando muitas vezes emocionalmente com uma amiga que já tá dando pra outro cara, entendeu? E tem o outro lado do cara que tá se relacionando que não, tu tem que aceitar que a tua mulher tem que ter amigos, vamos lá. Uma coisa é ter amigos conhecidos, tipo colega de trabalho, colega de faculdade, alguma coisa assim. Agora, tipo, a tua guria ficar saindo com amigos sem tu tá presente, velho. Tipo, na boa, e isso daí é meio que um treinamento pra próxima etapa, né? Porque a outra coisa que começou a surgir nos últimos anos é relacionamento aberto. Então se tu pega no casamento não só aquele negócio, a gente ainda vai chegar nessa discussão nas partes legais, né? Porque a parte da justiça, das leis, aquilo ali é violento. Só que assim, tirando todo esse risco, todo esse sacrifício que o cara faz na parte legal, tu tem toda essa lista de demandas, de tarefas que o cara tem que fazer pra manter a mulher, né? Porque ela é a deusa que tem que ser mantida.
Só que além disso, agora tu tem que ainda não só aceitar que ela tem uns amigos, que ela vai sair pra fazer coisa com os amigos, como agora tu pode ser aquele fudido que já tá casado com a mulher há anos, tem filhos com ela, e de repente ela chega e sugere que agora vocês deviam ou poderiam ter um relacionamento aberto. E daí o pessoal fala, né, que não, se tu tá namorando com uma guria e ela fala um negócio desses, termina na hora. Porque dos dois, ou ela já tá te traindo, ou ela tá pensando em te trair. Agora imagina a situação do cara fudido que já tá casado e com um filho com uma mulher dessas, entendeu? O negócio já era. O negócio é violento, cara, é GG. O cara vai ter que fazer todo aquele cálculo na cabeça dele de: se eu me divorciar, quanto é que eu vou pagar? Quantos anos os meus filhos têm? E se eu me divorciar, eu consigo a guarda? Não consigo a guarda? Será que não é melhor ficar aguentando essa situação de merda enquanto os filhos são muito pequenos e só separar de vez quando os filhos estiverem maiores? Cara, se o relacionamento normal do homem e mulher, ele já como protetor e provedor, ele já tá numa posição de se sacrificar pela mulher e pelos filhos, imagina o sacrifício do cara que chega nesse nível. Raccoon, eu conheci um cara pessoalmente, eu pelejei pra trazer esse cara no programa, mas ele não quer. Esse cara, ele tá numa fase muito difícil, apesar que ele tá encarando numa boa, porque como ele ainda é muito bonito, ele é um senhor aí de uns 52, mas ele tá muito bonito mesmo. Ele come mulher assim, tranquilo. Esse rapaz, esse senhor, eu pelejei pra trazer no programa, mas ele não quer porque ele tá com medo. Ô Agon, deixa eu contar uma coisa pra você. Essa história que você falou aí, purinha. Inclusive agora eu acho que eu até fiquei pensativo aqui nessas coisas que você falou. Ele e o Raccoon tinham uma relação normal, 3 filhos, pá, de boa. Um dia as amigas feministas, as amigas modernete começaram a fazer a cabeça da mulher. Ah, porque você tem que curtir a vida, Ah, não, porque você tá aí parada, cuidando dos seus filhos. As jararaca. Olha o chocalhinho. Aí tem que curtir a vida, sabe, Raccoon? Tem que curtir a vida, é tudo que lá, ó, tem a ver com o que a gente falou, tudo questão de teste. Ele já não tinha que ter aceitado essas piranhas na casa dele. Ele não podia ter aceitado. E elas vinham todo dia e ficando falando, Raccoon, que a balada é boa demais, que delícia, que a gente foi lá, tomou vodka com energético, nossa, mas tava uma delícia, não sei o que. Nossa, fulano, você tem que curtir a vida. Fizeram tanta cabeça dela que ele com 48 anos e ela lá com seus 46, ela encheu o saco, pediu divórcio pra ir curtir a vida. Hoje o cara tá com a conta fudida, porque teve que dividir tudo, ficou na merda. Ele tá trampando um trampo super humilde hoje, porque teve que mudar e tal, porque perdeu a casa e tal, não dava mais pra ficar na cidade. Também foi um trauma muito grande. Hoje ele tá curtindo a vida e tal, mas é uma coisa que se faz pensar o seguinte: primeira namorada, foi uma relação que era pra tudo pra dar certo, 3 filhos, era pra ser uma coisa sólida. E quando você vai ver, fizeram a cabeça dela. Ele diz que hoje ela tá arrependida. Não duvido, porque... ela tá... Não, ela não tá arrependida. Ela tá fudida, meu cara. Eu já vou explicar. Ela tá fudida. Porque não, pode falar já, porque... O que ela fez foi uma cagada gigante. Porque, vamos lá. Primeiro é aquele negócio. Da mesma forma que o TFM fala, tu pode até ir pra um lugar conservador, mais tradicional, assim, achar que tu tá salvo. Não, cara, a Matrix vai chegar em ti. Ela tá chegando que nem essas amigas estão chegando aí nessa mulher. Mas isso daí, como é que é o termo que eles usam em inglês? Não sei, vamos chamar de slut years, tá ligado? Os anos da vadia, entendeu? Como esse daí, eles começaram um relacionamento bem jovens e tal, primeira namorada, algo assim, ela não teve aquela oportunidade de ter aqueles anos, pode ser 5 anos, 10 anos, às vezes tem umas loucas que ficam até 15 anos aí, distribuindo a perseguida, entendeu? Nos anos de vadia dela. Só que daí uma coisa é o seguinte, uma coisa é uma guria ter os seus anos de vadia ali entre os 15 até os 20, 25, 30 e depois colar num cara. Outra coisa é a mulher tentar fazer isso depois que já passou dos 35, passou dos 40, velho. Tipo, ela tá fazendo uma cagada muito grande, porque imagina o seguinte, ela tá num relacionamento seguro com um cara, casado, o cara tá cuidando dela, tá provendo pra ela e tudo mais. Só que daí ela vai pras baladinhas e aí dá aquele pico de emoção, é aquele negócio que ela não fez quando ela era mais jovem, né? Não, tá bebendo, tá saindo com outros caras, os caras estão demonstrando interesse por ela e tudo mais, só tem um pequeno detalhe, cara pálida. Os caras estão demonstrando interesse por ela porque só querem passar a vara, limpar a vara na cortina e cair fora, entendeu?
Foi o que ele falou. A Que mulherada- ela foi iludida, o Raccoon. Não, Agora a turma foi só quer isso, descarregar o leite nela e vazar fora, não quer. E ela tava achando que ia se dar bem, o Raccoon. Ela tava achando que ia se dar tava bem. achando que ela ia monkey branch, né, que é o termo que eles usam. Tava achando que ia trocar o homem atual por um outro melhor. Tava achando, simplesmente porque transou com o cara além de estar oferecendo sexo, tá oferecendo compromisso. E isso daí tem uma coisa importante, porque isso é uma coisa que a mulherada nunca pensou quando elas fizeram ali a segunda onda feminista, né, a liberação sexual. Mas enfim, nesse caso, por exemplo, o cara que se divorciou, ele tá bem cuidado e tal, ele pode ainda se reerguer quando ele tá ali com 50, 55 e ter um outro relacionamento. Às vezes até tem um relacionamento com uma mulher mais nova do que a ex-esposa. Que é o caso dele. Agora, a mulher, depois dos 40, 45, já ouviu falar da expressão mulher invisível? É isso aí, cara. A expectativa de vida delas é mais alta ainda, então daí que vem a mulherada com coleção de gato dentro de casa, tomando antidepressivo até não dar mais, entendeu? E pensa noutra coisa, se nesse caso eles tinham filhos, essa mulher ela não só se queimou com o marido, mas ela se queimou com os filhos. Os filhos sabem de tudo. Ele falou. Os filhos olharam sabem pra mãe que e ela assim, é ó, sacana. A mãe destruiu a família, destruiu a união que eles tinham, entendeu? Então já era. Aí é lógico, vão falar assim, foi iludida, não sei o que. Eu me recuso a fazer esse tipo de coisa porque é o seguinte, é o argumento que tanto a esquerda quanto a direita usa de querer isentar a mulher de responsabilidade. Olha, não é maior de idade, não pode responder pelo que quer fazer, então olha, não tem essa de foi iludida, sabia muito bem o que estava fazendo. Ninguém mandou ser inconsequente, ninguém mandou ser hedonista. Agora tem que colher o negócio, só que é aquele detalhe. A mulherada não tinha ideia do que elas estavam fazendo na liberação sexual. Elas acharam que não, vamos só liberar tudo, normalizar tudo e vai ser uma maravilha. Aí agora tá chegando o momento, que nem o Pondé falou, de pagar a conta do feminismo, entendeu? Agora elas estão percebendo que tipo, não, mas espera aí, a gente tá saindo prejudicada? Então mesmo. E daí, qual é a reação delas? A reação delas é o Yes Means Yes, é o Me Too, é essa ideia de querer chamar assim, por exemplo, teve aquele videozinho resposta curta que eu fiz daquela, acho que é Rita Evangelista, alguma coisa assim, que ela quis puxar já esse negocinho do Me Too lá das gringas aqui pro Brasil. E daí veio bem com essa ideia, que é o caso dessa história que tu contou. Que, por exemplo, a mulher tá lá se relacionando com um cara casualmente, só que daí ela tá esperando um compromisso. Esse compromisso pode ser um namoro, uma união estável, um casamento, pode ser até uma gravidez. Só que o cara se protege, se defende ou recusa esse projeto dela, entendeu? Porque o cara tem que ter o direito de dizer não. Só que simplesmente por causa do fato do cara ter dito não e ela ter essas expectativas, agora a mulher ela quer ter o poder de acusar o cara de estupro ou acusar o cara de fraude. Eu não lembro qual é o termo que eles usaram, alguma coisa fraude emocional, dizendo que a mulher foi seduzida, colocando bem esse discurso de que tipo ela não tem que ter responsabilidade de nada, de que ela é uma coitadinha, entendeu? E teve até um caso, um desses que eu escutei da gringa, que era o seguinte, era um cara que era um mais velhão, ele trabalhava como instrutor, não sei do que, acho que de arte marcial, alguma coisa assim, o cara estava bem fisicamente, e daí ele estava se relacionando com uma mulher, e eu acho que eles nem moravam juntos, devia ser um desses estados dos Estados Unidos que não existe união estável, que dá para continuar morando junto assim com namorada. Só que daí por que o cara foi acusado de estupro ou violência doméstica, alguma coisa assim? Porque a mulher queria que ele pedisse ela em noivado. Tu não tem o direito de dizer não, entendeu? Lembra daquelas histórias, por exemplo, de antigamente da roça, que daí o cara transa com a guriazinha, acaba engravidando ela, aí vem o pai dela com uma 12 e faz aquele shotgun wedding, tá ligado? Tu vai ser obrigado a casar Sim. agora. A Sim. mulherada tá tentando fazer isso agora sem nem ter o pai dela com a 12 querendo te obrigar a se casar com ela, entendeu? Não, aí é o Estado mesmo. Tá usando Aí é o a força delegado do com a Estado, 12. tá ligado? Tá usando. Não, sim, é que nem, por exemplo, na Índia já tem uns negócios assim, velho. Tipo, os caras abordam um gurizão com faca e arma e tipo, não, tu vai casar com essa guria, tá ligado? Inclusive, eu vi um caso, o Raccoon, de um pai que falou pra mim que o rapaz estava namorando com a filha dele, acho que há 8, 9 anos, e ele tava desconfiado que eles iam terminar. E ele falou pra mim, só que não terminaram, não casaram e tal, mas ele falou pra mim, se o fulano não casasse, eu ia sentar bala nele, porque comeu minha filha todos esses anos aí, não vai querer assumir agora? Quer dizer, é isso aí que você tá falando mesmo, o cara não tem opção.
Olha, é aquela coisa, se tu teve filha, cara, tu é fornecedor, já existe a expressão. Mas isso daí é engraçado, é uma outra parte que eu quero puxar daquele da dominância também, do cara demonstrar que é dominante e passar no cheat test, porque agora a gente tem aquele negócio que já desde a década de 80 aqui no Brasil, tu tem uma maior quantidade de mulheres em universidades do que homens, especialmente em universidade pública, né? E até o Kodama ele foi atrás de estatística para ver se essa mulherada tá dando algum retorno para a sociedade, né? Se elas estão trabalhando ou estão trabalhando até na área que elas estudaram. E o negócio é não. Eu até quando eu fiz uns vídeos assim com umas pesquisas, dizia que eu acho que 10% dos homens não estão trabalhando assim. Daí lógico, os caras ou dependem da família, ou fazem algum bico, ou ficam na informalidade. Só que daí a quantidade de mulheres que está nessa situação é 3 vezes maior. Então imagina, a mulherada elas têm mais acesso ao ensino superior, à formação, só que a quantidade de mulheres desocupadas é 3 vezes maior e a mulher ela tem aquela alternativa que o homem não tem, né? Ela pode não só depender da família dela, como ela pode depender de namorado, pode depender de marido. O relacionamento entre homem e mulher vai ter aquele negócio do subsídio. Por isso que gerações anteriores os caras conseguiam ser mais generosos e davam esse papel de provedor para a mulher. Muitas vezes a mulher ela tinha a opção de trabalhar, ela não precisava trabalhar. E agora as gerações mais novas estão ficando possessas porque, olha, que nem eu falei num vídeo, tu não tem mais a opção de trabalhar ou estudar, minha filha. Tu vai ter que trabalhar e tu vai ter que estudar, porque o homem atual tem muitos que não aceitam mulher que não trabalha, que não se sustenta de jeito nenhum. E tem alguns que até gostariam de aceitar uma mulher que não trabalha, não estuda, mas eles não têm condições. Por quê? Porque a gente está numa sociedade que empodera cada vez mais as mulheres, a gente sabe, através de grana pública, através de tratamento preferencial, e derruba cada vez mais os homens. Não é à toa que o Ocidente tá morrendo. O pessoal até fala assim, ah não, mas a quantidade de divórcio está diminuindo. Sim, porque a quantidade de casamento está diminuindo também. E daí tem toda aquela questão da taxa de natalidade e tudo mais. Só que veja só que engraçado isso daí. Quando tu empodera a mulher na tua sociedade, a mulherada, elas seguem esse caminhozinho. Não, vou fazer faculdade e durante a faculdade eu vou ter só relacionamento livre, entendeu? Não vou me comprometer porque agora eu estou fazendo a faculdade. Aí depois que termina a faculdade, não, agora eu vou trabalhar, agora eu quero viajar bastante, eu quero curtir pelo menos uns 5 aninhos, pra daí depois ter algo sério, entendeu? E tu vai levando. Conforme tu vai elevando a idade da mulher, já reduz a quantidade de filhos que ela vai ter também, compreende? E daí já reduz também as chances da mulher conseguir se casar, porque a idade influi nisso daí. Ao passo que, quando tu tem uma sociedade que o homem é empoderado, e que, vamos lá, empoderamento masculino, uau, lá vem o masculinista, né? Só que assim, para empoderar o homem, tu só precisa tirar tratamento preferencial e só precisa tirar a lei feminista. O homem consegue trabalhar mais que a mulher, ele consegue fazer jornadas mais longas, ele lida melhor com o estresse. Só não atrapalhar, só isso. É só não atrapalhar. E quais são as consequências do homem ser empoderado numa determinada sociedade? A chance dele atrair uma parceira aumenta pra caramba, porque ele tem mais acesso a recursos, ele se torna mais atraente para essas mulheres, ele está disposto a ter mais filhos. Então veja só, tu começa a empoderar a mulher, tu detona com a tua sociedade. Tu começa a empoderar o homem, a tua sociedade prospera. E isso daí pega do começo até o fim, cara. Pega desde do começo assim, dos relacionamentos de namoro, até o casamento, até a quantidade de filhos. Porque também tem outra coisa. Pra a mulher se sentir atraída pelo homem e manter essa atração por ele, pro homem atrair a mulher e manter essa atração, manter o relacionamento, ele Sim. tem que estar acima da mulher. Seja em status, seja em recursos, etc. O cara tem que estar acima da mulher. A hora que tu tem uma sociedade que quer colocar o homem para baixo para ficar no mesmo nível que a mulher, ou até abaixo que a mulher, o que acontece? Começa a aparecer esse monte de dondoca por aí falando que gostaria de casar, gostaria de ter filhos, mas ela não conhece nenhum homem que é bom o suficiente. Verdade, puta que pariu, verdade pura. Inclusive, nossa, fala mais sobre isso aí, por favor, Raccoon. Inclusive, acontecem os fenômenos bizarros que a gente já denunciou aqui no programa, Raccoon. De onde, por exemplo, desculpa usar o termo, vou usar um termo pejorativo, tá, Raccoon? Mas não é pra ofender, não é misoginia. Mas, por exemplo, você começa a ver... eu vou ter que usar esse termo. Não, se for misoginia, então a mãe natureza é misógina, cara. Eu vou usar um termo aqui, mas vamos lá. Você começa a ver fenômenos bizarros que a gente já denunciou aqui, Raccoon. De, por exemplo, uma favelada, uma mulher que mora em uma favela. Favelada não no sentido ofensivo. É uma mulher da favela
que não é bonita, nada, e aí você pergunta pra ela assim, mas como que você quer o cara? Eu quero um cara rico, lindo, loiro do olho azul, maravilhoso, e esse é o ideal dela. Mas por que isso aconteceu, Raccoon? Da onde que veio isso? Veio do seguinte, você pegou a moral, você pegou o dela e jogou lá em cima. Agora ela acha que ela é uma deusa. Isso acontece, o mercado bucetal, como a gente diz aqui, ele tá inflacionado. E aí o que faz com o homem comum? O homem comum não vale nada. Não é isso, Raccoon? Não, e são as consequências, né? Porque a partir do momento que tu coloca assim, o que eu falo geralmente é o seguinte: para tu conseguir manter um relacionamento com uma mulher, ela tem que depender fisicamente e ou financeiramente de ti. Porque senão já era. E isso não é machismo nem nada disso, cara, isso é instinto. É o instinto masculino e o instinto feminino. É por isso que no relacionamento, tu começa o relacionamento de uma forma casual, sem compromisso e tal, aí a mulher vai te pressionando. Quando é que tu vai assumir o namoro, entendeu? Aí tu assume o namoro, aí ela começa a te pressionar mais. Não, agora a gente tem que viajar junto, tem que conhecer família, entendeu? Agora a gente tem que morar junto, agora a gente tem que casar, agora a gente tem que fazer filho. Ela começa a exigir cada vez mais. Quando tu no relacionamento, tudo que tu queria era só acompanhar o sexo dela. Tu já começa tendo que pagar um preço barato hoje em dia, e tu já começa tendo acesso a tudo que tu quer ter. Só que daí a mulher, ela quer te pressionar a ficar dando cada vez mais, sendo que com o tempo o relacionamento vai esfriando. A quantidade de sexo que faziam por mês vai diminuindo, entendeu? Ela começa a cobrar cada vez mais de ti. Só que enfim... Mais X-teste. Mais X-teste, mais incomodação. E pro cara que não quer ter filho, por que o cara vai assumir essa bronca? Não faz o mínimo sentido. E é aquele negócio, a sociedade ela se tornou tão tóxica que basicamente essa parte de ter uma progênie, de ter descendentes, que seria algo benéfico para a sociedade, o homem ele tá tendo que evitar de fazer isso para se proteger. Para proteger não só a liberdade dele, mas até a integridade física dele. Porque até outra coisa que a gente fala dessas falsas acusações, a gente tem que lembrar do seguinte, que nessas falsas acusações não só o cara pode perder o emprego dele, ter a carreira dele destruída, como tem um bando de escravoceta aí que quer dar uma de vigilante e tá a fim de ficar matando ou espancando o cara que sofre acusação. Concordo. Mas enfim, eu devanei um pouquinho. Como no relacionamento entre homem e mulher, a mulher ela... O que era para ser um relacionamento voluntário em que tudo é discutido, a mulher ela transforma num relacionamento involuntário porque ela vai aumentando as expectativas dela e ela vai de certa forma mudando os termos do contrato sem te consultar, entendeu? E daí a gente tá chegando num momento que não é nem aquela hora de tipo, não, vamos discutir, vamos negociar. A mulher já tá com a expectativa do que ela quer na cabeça dela e tu tem duas posições, ou tu diz sim, ou tu diz não, e daí tu vai ter que se lidar com o papai Estado, tá ligado? Como se o Estado fosse o teu sogro. Por isso que veio todo esse aparelhamento das leis de casamento, das varas de família, etc. Porque tem o sindicato bucetal. O sindicato bucetal tá lá pra garantir que a mulher vai receber o que ela quer receber e pra garantir que tu vai pagar. E daí eu queria tocar no seguinte assunto também, porque na verdade se tu pega essa parte de evolução, tu pega essa parte de biologia, o detalhe do homem, assim, de geração mais nova, assim, tá querendo dizer não pra casamento, tá querendo dizer não pra paternidade, não é uma questão de tipo, não, esse homem é super diferente, esse homem é um homem iluminado. Não, porque tu tem que entender que as mulheres ficaram durante décadas alterando o contrato entre os sexos sem consultar os homens. Na verdade, elas foram tão egoístas e tão egocêntricas que elas simplesmente foram alterando o negócio sem nem pensar no que o homem espera de um relacionamento, do que o homem quer receber em troca. É que nem tu falou, tu pega hoje em dia, o cara tem que ir lá comprar o absorvente, tem que comprar sorvete, não pode reclamar e tem que ficar fazendo mais e mais coisas, tem que ficar tratando a mulher como se fosse uma deusa, né? E sem expectativa. Sem expectativa de nada, não ouse ter expectativas, entendeu? Pedir uma bimbada assim, aliás, nossa, você é um filho da puta. Aliás, é bom tu como marido ficar bem quietinho no teu escritório quando o namorado da tua esposa vem na tua casa comer ela no quarto de vocês, tá ligado? Tu tem que ficar quietinho, tu tem que aceitar, entendeu? Se tu não aceitar, tu tá sendo machista. Só que daí, a questão é a seguinte, imagina que lá desde a década de 60 as mulheres estão alterando os termos do contrato. Aumentando as expectativas dela e dizendo cada vez mais que tu tem que esperar menos ainda. É como se tu tivesse um emprego e que a tua jornada tá só aumentando, os teus benefícios estão sendo cortados e a cada ano o teu salário ainda por cima tá diminuindo. Então não é o caso que assim, os caras mais jovens são os caras iluminados. Não, o contrato se tornou tão bosta que simplesmente os caras estão chegando, não vale, não funciona.
E é que nem eu falei, é por causa daquele do egoísmo, do narcisismo feminino, porque, por exemplo, imagina o seguinte, isso é até do vídeo que eu soltei ali sexta, mulherada de umas 3 gerações atrás, ela casava ali entre os seus 18 e 25 anos. Depois passou uma geração, começaram a casar entre os 25 e 30. Aí depois começaram a casar entre os 30 e 35, e agora tem umas loucas que querem casar entre os 35 e 40. Que nem aquela que eu fiz, qual foi aquele videozinho curto que eu fiz? Foi da Cléo Pires, né? Coloquei a Cléo Pires e The Wall, né? Porque, por exemplo, ela contou lá numa entrevista que ela perdeu a virgindade dela com uns 13, 14 anos de idade, e agora, nos 36 anos de idade, eu acho que não seria nem no segundo tempo, tá ligado? Tá na prorrogação, já tá quase nos pênaltis. Ela decide magicamente que ela gostaria de casar e gostaria de ter, acho que 5 ou 6 filhos, alguma coisa assim, entendeu? Então tu pensa o seguinte, quer dizer, a mulherada foi alterando os termos, só que em nenhum momento passou pelas cabeças delas que, olha, peraí, primeiro vamos falar também da libido feminina, que ela é menor que a dos homens. É tipo 8 vezes menor que a dos homens. Só que vamos falar do seguinte, não passou pela cabeça dela que não é só a fertilidade, porque a fertilidade é aquela questão invisível. Ninguém tem visão do super-homem de raio-x pra ver como é que tá o negócio lá dentro. Mas assim, será que ela não se tocou que ela com 30 anos ela não é tão atraente quanto ela era com 20 anos de idade? Ela com 35 não é tão atraente quanto ela era com 25, entendeu? Então por que o cara vai aceitar um negócio que não vale? Porque imagina assim, ó. Até mesmo, isso é principal para os caras de direita, para esse pessoal tradicionalista, para esse pessoal conservador. Porque eles são os caras que querem se tornar o provedorzão. Eles querem até se duvidar que a mulher não tenha que trabalhar e fique em casa cuidando dos filhos, entendeu? Então pensa no custo financeiro que o cara tá tendo. Então é totalmente irracional dele querer o melhor negócio possível pelo preço que ele tá pagando. Ele, obviamente, se ele quer casar e quer ter filhos, ele não vai procurar uma mulher pós-30. Mas isso aí daqui... eu discordo assim de um negócio. Calma aí. Só um negócio aqui que eu tenho que fazer também a tréplica aqui. Calma aí, a réplica. É o seguinte, você falou que o conservador, realmente, tem muito cara que é otário, concordo com você. Cara que é conservador, que quer passar pano pra tudo que é errado, concordo. Já ouvi conservador falando que você tem que ter dó da puta. Que a puta é uma coitada, que você tem que ir lá na zona e tirar ela da zona e botar dentro da sua casa. Eu já vi isso aí acontecendo, tá? Já vi gente falando disso aí. Concordo com você, até aí. Mas tem um detalhe só. O conservador, o Raccoon, ele fala o seguinte, por exemplo, que ele queria ter uma família, ele queria ter uma estrutura familiar. Só que é o seguinte, o que às vezes o cara não é por maldade, eu não enxergo maldade nisso. Porque eu também, hoje, eu até que não, eu tô de saco cheio de tudo, eu quero ficar em paz, quero ficar sozinho. Mas até um ano atrás, se me perguntasse, Raccoon, eu até gostaria, sim, de ter uma companheira e tudo. Posso mudar também de opinião amanhã, tá? Isso aí, tem ouvinte que fica bitolado. Mas a questão é o seguinte, Raccoon. O problema é que antes você tinha os contras, vamos colocar aí os contras. Você vai ter que aguentar tormento, encheção de saco, os famosos cheat tests que você mesmo falou. Tudo bem. Só que você tinha o pró. E o pró, na minha opinião... Foi removido. Os prós foram isso, pronto. Parabéns. É isso. Tiraram tudo que era bom. Eu falei isso, Raccoon. Tiraram tudo que é bom. Deixaram só a parte ruim pra você. Entrega a parte ruim pra você. E tem um detalhe, Raccoon. Se você não quiser isso aqui, você não é homem. E eles ainda falam pra você... Não é bom o suficiente, Então é isso aí, parabéns, nós concordamos então. Que as malucas adoram, né, da Marilyn Monroe, tipo, tu não me merece no meu melhor se tu não me atura no teu pior, só que basicamente a mulher de hoje em dia, ela não tem o melhor, entendeu? Não, o melhor já é uma bosta. Já era, como é que é o negócio? A mulher de hoje em dia, ela, no geral, assim, ela tá tão tóxica que, por exemplo, ela se sente mal, ela se sente ofendida se ela estiver fazendo algo pro marido, entendeu? Tiver fazendo algum agrado pro marido, quer dizer, pros filhos até pode, agora pro marido não, tá ligado? Parabéns, concordo também com isso aí, parabéns. A ideia na cabeça delas é que assim, a mulher alfa, ela tem que ser uma mulher que trabalha, que estuda e não leva desaforo de ninguém, não faz nada pra ninguém. Não, peraí, vocês estão confundindo as coisas. Tudo bem, o cara alfa, ele tem que ser um cara dominante porque ele tem que sair de casa todo dia e ir pra guerra, pra trazer a provisão pra família dele. A mulher alfa é aquela mulher que, tipo, ela é tão boa com o cara que quando o cara termina o serviço dele, ele não quer ir pro bar. Ele quer voltar pra casa pra estar com a mulher dele, entendeu?
Concordo. É aquela mulher que vai tornar a casa um lugar não só bom pro marido, mas bom pros filhos. Eu falei filhos no plural também, porque a definição da mulher, se ela é alfa ou não, tá ligada à quantidade de filhos que ela vai ter. Então, até os estrangeiros, eles falam o seguinte, que uma mulher que não é agreeable, uma mulher que é dessas que fica intisicando com tudo, fazendo um monte de shit test, não quer casar, não quer ter filho, eles falam o seguinte, ela é a mesma coisa que um homem fraco. Os dois são completamente indesejáveis, entendeu? Completamente indesejáveis pra todo mundo, entendeu? E é basicamente como se não só o lado feminino ou masculino, tá ligado? A Matrix tá querendo criar um monte de homem fraco, um monte de mulher insuportável. Os dois são indesejáveis, os dois são uma porcaria pra galera. Só que isso que a gente tá falando da direita aí, o engraçado é o seguinte, cara, as mulheres de direita aqui no Brasil estão começando a copiar as gringas, né, as Threadfots, e agora a gente tem até o caso das feministas de direita. E até as feministas de direita, o detalhe é o seguinte, elas querem continuar no bacanal, tá ligado? Elas estão com aquele mesmo discurso da mulher de esquerda, de que não quer ser julgada pela quantidade de parceiros, Sim. quer ter liberdade sexual total, e elas mesmo ficam zoando com os caras da direita, entendeu? Querendo chamar, se o cara chega e fala assim, não, beleza, eu quero me casar, eu quero ter filhos, só que eu espero que a minha mulher, assim, ela seja jovem, ela tenha um body count baixo, ela tenha um histórico baixo de parceiros anteriores. O cara não tá nem sendo aquele irreal de tipo, não, meu Deus, quero uma virgem, entendeu? Mas o cara quer um número ali menor que 10. Algo assim, meio normal, dependendo da situação. Só que elas já estão considerando isso inaceitável, entendeu? E estão usando bem esse argumento que tu fala. Não, os caras são inseguros, eles não são homens de verdade, entendeu? E aí eu também quero te dar os parabéns de outra coisa importante que você falou aí, que é o seguinte. O cara chega... Porque isso é uma coisa muito complexa, ô Raccoon. Todos a mídia e todos os sites dizem o seguinte, que você não, o homem não pode ficar olhando o passado e não pode exigir nada não, viu, Raccoon? Você chegar e falar assim, eu quero uma mulher que sabe cozinhar, você não pode fazer isso, eles falam que é errado. Mas pera aí, ô Raccoon, vamos voltar naquele assunto que você falou aí, eu quero te dar os parabéns. O cara tem que segurar todos os BO, tem que segurar rabo de foguete dela, tem que assumir, que tem que aceitar que ela tem filho, que tem que aceitar que não sei o que. O cara tem que aguentar tormento, tem que aguentar ela virada num capeta quando ela tá menstruada, tem que aguentar quando ele quer dar uma bimbada, ela não quer porque tá com dor de cabeça, tem que aguentar tudo isso aí. E você não pode exigir nada. Você não pode exigir uma mulher com rodagem baixa, ou até lacrada, como você falou aí, virgem. Nem isso, a gente não pode esperar nem controle emocional da mulher hoje em dia, porque até mesmo esse negócio da TPM não é justificativa, velho. Não é justificativa pra ficar aturando abuso. A pessoa tem consciência disso. Se a pessoa tem consciência que numa dessas ela fica insuportável, ela não se controla, então sabe o que a pessoa faz? Se isola, vai pra um outro cômodo da casa e faz alguma outra coisa. Ou simplesmente, sei lá, libera o parceiro dela pra ir pro bar fazer alguma coisa com os amigos e beleza, na volta ele traz um pacote de sorvete pra ela, alguma coisa assim. Só que o problema, assim, parece que assim, como é que é aquela frase? A miséria adora a companhia, né? Quer dizer, o cara ele não pode ser livre pra tá tendo satisfação, pra tá tendo felicidade dele num momento que a mulher tá na pior. Tipo, a mulher, a hora que ela tá na pior, ela não pode ficar na pior sozinha, entendeu? Ela tem que trazer o cara pra ficar na merda com ele junto, entendeu? Agora me diz uma coisa, me diz se alguém se importa quando um homem tá na pior, tá ligado? Não, ninguém se importa. É simplesmente foda-se. E é aquela coisa totalmente de falta de compreensão, cara. Não passa na cabeça delas que, assim, muitas vezes elas vão querer que o parceiro, ele dê um subsídio pra ela. Ou subsídio parcial, ou subsídio total. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cara vai estar pagando umas contas da casa. Muitas vezes a mulher tem um salário de 15 mil por ano, o homem tem um salário de 30 mil por ano, só que a mulher tá tendo um estilo de vida de 20, 25 mil por ano. Porque ela tá tendo acesso a um monte de coisa que o cara tá trazendo. Só que daí, a mulher atual, a mulher moderna, ela não quer nem se dar o trabalho de ser agradável pro cara, entendeu? Tipo, ela já sabe que tá sendo sustentada, tá sendo subsidiada pelo cara, mas não pode nem ser uma companhia agradável dentro de casa. Concordo. E eu queria falar um pouquinho mais sobre aquele negócio da idade, porque é engraçado, essas aí que vão envelhecendo e continua crescendo a expectativa delas, muitas vezes porque com a mulher carreirista hoje em dia, ela acha que ela consegue emular o homem, ela acha que pelo fato dela ter uma graduação, um mestrado, um doutorado, uma carreira com salário alto e não sei o que, ela acha que ela vai ter o mesmo poder de barganha de um cara que está nessa situação.
Só tem um pequeno detalhe, cara, não existe nenhum cargo, não existe nenhum diploma nesse mundo que deixe um cara de pau duro. Isso é uma frase de um gringo do Paul Proteus, entendeu? Não é isso que o cara tá esperando. Se o cara quiser dinheiro e carreira, ele consegue isso sozinho, entendeu? Concordo. E o comportamento dessas mulheres é o seguinte, elas se comportam como se elas fossem imóveis. Elas se comportam como se elas fossem imóveis, como se elas fossem terreno, como se elas fossem um investimento, entendeu? Eu acho engraçado, Raccoon, isso aí que você falou, dá pra... Nossa, só isso aqui já dá pra finalizar o programa aqui, despedir dos ouvintes. Isso aí que você falou é importantíssimo. Ô, Raccoon, faz um comentário, por favor. É engraçado, né? Parece que você tá falando português e a pessoa tá entendendo árabe. Porque tá entendendo aramaico. Porque é o seguinte, ô Raccoon, o cara tá gritando só o seguinte. Inclusive eu vou trazer um programa mais pra frente, Raccoon, sobre isso aí. A mulher ideal. Eu quero fazer um programa sobre isso aí. Ô Raccoon, ninguém pediu essas porras aí, cara. Ninguém pediu. Cara, eu falei sobre isso, inclusive, no mercado, um programa sobre o mercado bucetal. Valorização e desvalorização. Cara, eu nunca vi na minha vida chegar um cara e falar assim, eu quero uma mulher que tenha pós-doc, porque a mulher com pós-doc é boa pra casar. Isso não existe, isso é loucura. Aí, inclusive, tem sites feministas, o Raccoon, falando assim, nossa, mas ela é muito foda, ela é viajada, ela tem mestrado, não sei o que, essa aqui é pra casar. Cara, foda-se, eu não pedi nada disso. Eu quero só uma vida digna, uma mulher que dê carinho, que seja amorosa, que cuide de mim, que se entregue na pra mim. verdade, se ela ficou fazendo graduação e mestrado, a gente já imagina algumas coisas que ela fez na faculdade, tá ligado? Não, mas tudo bem, mesmo que ela seja uma santinha, não seja esse o problema. Ela é uma santinha, não tem problema. Só que o problema é o seguinte, eu não pedi nada disso, eu não quero isso. Foda-se, isso pra mim não faz a menor diferença. É aquilo que a gente falou anteriormente, a mulher ela simplesmente altera os termos do contrato sem negociar contigo, sem argumentar contigo e não dando a mínima pras tuas expectativas. É por isso que elas estão se queimando agora por causa disso. Porque o egoísmo foi tanto que em nenhum momento na hora de fazer essas reformas, essas mudanças, elas pensaram, não, mas eu espero determinadas coisas de um homem. Mas pra atrair ele, o que eu tenho que fazer em troca pra ele? É aquela frase que eu soltei, cara, cuide pro quo. Tipo, não passou pela cabeça delas que elas teriam que oferecer alguma coisa em troca. É que nem, por exemplo, essas mulheres que assim, elas acham que elas merecem ter os homens que são nota 9 e 10, os que estão no topo. Só que não entra na cabeça delas que, olha, minha filha, pra tu conseguir um homem 9 e 10, tu vai ter que ser uma mulher 9 e 10. E quem decide o que é uma mulher 9 e 10 não são as mulheres, são os homens. Isso. Da mesma forma que são as mulheres que decidem o que é o homem que é 9 e 10. Inclusive eles ficam tentando emular. E essa emulação nunca dá certo. Em vez de ser feminina, ao invés de ser mulher, fica querendo emular a mulher. E como a gente já falou, uma mulher que emula um homem é como se fosse um homem fraco, é algo indesejável. Não, mas não é nem isso, Raccoon. Eles ficam falando assim. Inclusive tem uns trouxas que caem nisso aí. Eles pegam e fazem assim, posta lá em páginas feministas, no jornal, em mídia. Não, porque a mulher boa pra casar, Raccoon, é a mulher mãe solteira. Porque a mãe solteira, ela já experimentou a vida como mãe, agora ela vai poder casar com você e vai poder te dar um amor verdadeiro. Experimentado isso contigo, não com outros, tá ligado? Concordo com você. Ela entregou o melhor presente. Qual que é o melhor presente? Agora eu tô perguntando pros ouvintes. Qual que é o melhor presente que uma mulher pode te dar, rapaz? Na minha opinião, eu vou deixar o Raccoon responder. Na minha opinião, é um filho. Te dá o primeiro filho. Pô, tá aqui o primogênito. Esse é o maior presente que ela pode te dar. É aquela frase seguinte, né? Tu não tem que dar pra mulher os teus melhores anos se ela não deu os melhores anos pra ti. Puta que o pariu, concordo com você. A gente trouxe um rapaz chamado Tasca, ele falou exatamente isso. Ele falou, o que eu quero é exclusividade. Eu não tô pedindo demais. O Tasca falou isso, eu quero exclusividade. Porque veja bem, que nem a gente falou, os melhores anos da mulher vão estar lá entre os 15 e os 25 anos dela. Os teus melhores anos como homem, porque tu tá se construindo, vai ser lá entre os teus 35 e 40, tá ligado? Então, lógico, a recompensa dela, se ela continuar contigo e constrói uma vida contigo, vem depois. A tua recompensa vem antes. Só que pro negócio funcionar, tu tem que ter acesso a ela nos melhores anos dela, pra depois ela ter acesso nos teus melhores anos, entendeu? E exclusividade. Senão o negócio. Isso, porque senão o negócio não fica justo. Porque imagina o seguinte: imagina o cara que tá começando a se relacionar aí com uma mulher, que daí ele foi casar com ela depois dos 30, depois dos 35 e ela era mãe solteira. Tu acha que esse relacionamento tá saudável? Tu acha que esse cara não tem ressentimento com essa mulher? Tu acha que ele não teve que dar o braço a torcer absurdamente de aceitar coisas que ele não gostaria de aceitar? Não é só isso, Raccoon, não é só isso. Raccoon, tô cansado de ver denúncias. E isso acontece, Raccoon, você deve já ter visto isso aí.
A mulher vai no mundo, quebra a cara, se fode, arruma filho, às vezes até com um marginal, com tudo. Ela pega esse ressentimento e ela vai jogar no coitado que aceitou ela. Aí ela pega, por exemplo, aquele ciúme doentio, porque ela foi chutada, por exemplo, e ela vai jogar em cima do coitado, o coitado que não tem culpa. Ela vai vir com aquele rancor, aquela coisa pesada. E o cara é novinho, às vezes, ele não tá preparado pra isso. E ele vai ter que digerir toda aquela coisa ruim que ele não tem culpa. O cara é coitado. Ele vai ter que carregar a bagagem que é dos outros, tá ligado? Vai ter que carregar a cruz dos outros. E essa cruz pode ser um filho. Um filho capeta, por exemplo. A mulher tem um filho capeta. Aí você pega a mulher e enfia dentro da sua casa com a criança. A criança é um capeta, quebra suas coisas, não te respeita, te ofende, fala que você não é pai dele. Aí você tem que carregar essa cruz, que é dela. E se tu tenta resolver o problema, a mulher às vezes até intervém e fala, tu não é o pai de verdade dele, tá ligado? Ou acontece, Raccoon, um caso que eu vou trazer no Histórias de Ingratidão no futuro, do pai querer tirar satisfação, Raccoon. Ô, mas você gritou com meu filho? Quem te deu liberdade de você gritar com meu filho, rapaz? Tá maluco? Tu tá aturando, tu tá sustentando, e o alfa da casa é o cara que tá fora da casa, né? O cara que comeu a tua mulher antes de ti. Concordo. Muito bom. É isso aí, cara. Vamos ser homem de verdade, cara. Ou casos como a gente já viu aí, Raccoon. A mulher envolveu com nóia, entendeu? O cara era nóia, tal. Aí beleza. Aí ela terminou com o cara, ou levou a bota, não sei, não faz diferença. Aí ela conhece o cara novo, Raccoon. Agora que o cara novo, você sabe o que ela vai fazer, Raccoon? Ela vai ficar em cima do cara, o cara não pode ir no bar tomar uma cerveja, porque ela já acha que vai rolar, e que o cara vai querer cheirar um pó, porque ela acha que o cara vai querer dar um pico. Porque ela já tá trazendo coisa ruim, rancor lá das cagadas que ela fez na vida, pro novo cara. O que o coitado que assumiu ela agora tem culpa? Não tem culpa de nada, Raccoon. O cara tá chegando agora na festa e já tá levando burdoada. É aquela frase da mulher, conforme a mulher vai ficando mais velha, mais miserável e tal, muitas vezes porque ela é tóxica e afasta os homens, ela começa com aquela frasezinha clássica, né, de que os homens não prestam, né? Quer dizer, a visão delas não é só uma visão das mulheres que é coletiva, existe uma visão coletiva dos homens, tá entendendo? Toda mulher que tu tá se relacionando, ela tem uma visão coletiva dos homens que é referente a todos os homens da vida dela, com quem ela se relacionou. Tá entendendo? Então por isso que esse papo de que tu não tem que analisar o passado, bulhufas, cara, porra nenhuma, porque é o seguinte, se a guria tem um histórico, um passado ruim, muitas vezes já dentro de casa, não teve relacionamento bom com o pai, se relacionou com um monte de nóia, tu tem que entender o seguinte, a imagem masculina que ela tem dos homens tá relacionada aos relacionamentos anteriores dela. Concordo. Então ela vai chegar e vai começar a se relacionar contigo e ela vai te encher o saco por causa do monte de merda de outros homens que fizeram antes dela estar contigo. E que você não tem nada a ver. Tu não tem porra nenhuma a ver com isso, entendeu? Então vê que engraçado, porque o homem ele é tão trouxa nesse ponto de ter aquele amor sacrificial, de querer se sacrificar pela outra pessoa cuidar, porque o cara vai cegamente e aceita uma mulher que é rodada. Ou aceita uma mulher que é mais velha, ou aceita uma mulher que é mãe solteira, tá ligado? E ele não tá comparando ele com as outras mulheres anteriores. Agora a mulher, quando ela chega no relacionamento, ela quer ficar comparando com os anteriores, entendeu? Tu tem que pagar o preço dos outros, é aquela coisa, o justo tem que pagar pelo injusto. Eu odeio essa porra dessa frase. Porque o pessoal aplica isso. E aí você tem que segurar a BO dos outros. Aí que tá a sacanagem. Aí volta naquilo que a gente falou mais cedo. Você não pode exigir nada, você tem que ser exigido em tudo. Entendeu? E se você não participar do jogo, aí você é um filho da puta, você não é homem. Essa é a parada, é a que mais me ataca. Mas não no sentido que eu me sinto ofendido. Eu acho assim, uma artimanha sacana. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso aqui, Raccoon, por favor. É artimanha sacana. Você não é homem. Essa que é a artimanha. Que vai funcionar naquele cara que ainda é trouxa e tá buscando validação externa, né? Porque o pior tipo de validação que o cara pode buscar é validação de mulher, porque daí o cara vai virar um escravoceta total. Mas tem gente que, às vezes, ou ele não tem esse de validação da mulher, mas tem a validação social, validação coletivo. Então ele vai se basear, a validação dele, a autoestima dele, do que a sociedade defende como sendo um bom homem. E daí quando tu tem uma sociedade bem ginocêntrica, bem escravoceta, é óbvio que a ideia do que é um bom homem vai ser um cara trouxa. Vai ser um cara escravoceta total. Então, enquanto o cara não desenvolver um mecanismo de validação interno, sim, e não só o interno, né? Tu tem que ter aqueles homens na tua vida, porque assim, por que às vezes shaming, a pessoa chegar e ficar falando tu não é homem de verdade, te envergonhando, não funciona?
Porque é o seguinte, o shaming só funciona quando ele vem de uma pessoa que tu respeita. Quando ele vem de uma pessoa que tá acima de ti ou de uma pessoa que tá no mesmo nível que tu. Quando um monte de gente que tu não conhece, que tu não respeita, que tu olha pros caras e pensa, cara, tu é um beta, tu é um blue pill, tu é um escravoceta, tu é um feminista, tu é um tradicuck, entendeu? O cara vem e faz algum shaming pra cima de ti. Eu só penso o seguinte, tu é um merda, velho. Tu não é nada pra mim, por que eu vou me importar com a opinião que tu tem a respeito de mim, entendeu? Não é nem só o trabalho assim de não, tô dizendo não. É o trabalho de, cara, eu não preciso nem dizer não pra ti, tu é irrelevante. Tipo, te fode, entendeu? Ainda mais quando é o caso do homem, porque o homem ele tem que ser independente, entendeu? A mulher muitas vezes ela fica sendo dependente da família ou do namorado ou do marido, então ela tem que ficar meio que baixando a cabeça, porque muitas delas não querem independência, né? Tem aquela outra questão. A mulher não só ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela, como outra realidade que eu me toquei nos últimos 2 anos é o seguinte, cara, a maior parte das mulheres não quer nem trabalhar. Elas querem fingir que trabalham, elas querem fazer um trabalho de jornada mais curta, mais fácil, receber o mesmo dinheiro que os homens recebem, tá ligado? Em cargos mais arriscados e mais pesados. Só que elas só querem um título, elas querem ter o título da carreira. Muitas delas perseguem diploma só para ter o diploma, elas querem ter o salário, mas não querem ter que merecer o salário. É bem aquela coisa de não querer ter responsabilidade. E não adianta tu falar assim, não, mas tu tá sendo misógino, tu tá sendo machista, tu tá culpando as mulheres. Não, cara, isso é o papel instintivo. Durante toda a história da humanidade, a mulher ela foi carregada pelos homens. Tu não pode esperar que agora, depois de milhares de anos, simplesmente porque os últimos 100, 200 anos foram diferentes, tu quer simplesmente alterar as mulheres completamente, com um histórico 10, 20, 30, 50 vezes maior atrás, entendeu? E não adianta, o quanto eles tentarem igualar a mulher, querer criar essa definição de não, a mulher alfa, e agora tem que colocar a mulher pra trabalhar, e mulher pra estudar, e eles vêm com essa falácia imbecil de que, não, quanto mais tu empodera melhor as mulheres, melhor pra economia do país, enquanto a gente vê que é justamente o contrário, entendeu? A dívida pública aumenta cada vez mais, a taxa de natalidade vai pro buraco, só que é aquela questão, o pessoal não tá ligado, não tá dando importância pra estatística ou pra fatos. É simplesmente a moralidade deles é o igualitarianismo, a moralidade deles é achar que homem e mulher tem que ser igual, não importa o quanto a biologia diga o contrário a respeito disso. É a mesma coisa que o pessoal, por exemplo, também muitas vezes o pessoal religioso, conservador, também é aquela coisa, os caras não querem abrir mão daquela moralidade deles, porque eles têm um investimento emocional em cima daquilo, quando na verdade tu tinha que manter a tua mente aberta e tu tinha que abandonar essa questão moral, tu tem que ver o que funciona, o que não funciona. É aquele negócio, o caminho pro inferno, ele tá cheio de boas intenções. E tem coisa que funcionava antes que não funciona mais. Isso é não fato. Funciona mais. As regras do jogo foram alteradas. Então o homem que tentar operar com as regras do jogo antiga vai se ferrar. É que nem o Dom Sandro falou. Tu não pode se relacionar com a mulher de 2019 tentando ser o cara de 1950. Não. Isso é utopia. E só pegando aquilo lá que eu tava falando, por exemplo, da comparação das mulheres, assim, conforme vai passando a idade, conforme tu é obrigado a aceitar cada vez mais assim um histórico de parceiros anteriores maiores. E tem que aceitar gorda também agora, gosta de gordofobia. Sim, por aí vai. As gordas também que é um cara bombado, né? Mas enfim, eu tava falando assim, que as mulheres elas se comportam como se elas fossem imóveis, como se elas fossem terreno, como se elas fossem investimento. Na verdade, as mulheres elas são que nem automóveis. Elas são um bem assim que deprecia, não é investimento. Porque é que nem a gente falou, a recompensa da mulher no relacionamento pro homem vem cedo. Quando ela é jovem, quando ela é atraente. A recompensa pra mulher do homem vem mais tarde, quando o cara tá bem estruturado mais pela metade da vida dele. Mas enfim, essa comparação do porquê que os homens estão dizendo não, porquê que o negócio não tá valendo a pena, eu tava pensando numa comparação bem boa pra fazer isso. Imagina o seguinte, imagina que cada mulher é um automóvel, ok? E a fábrica simplesmente fabrica esses carros, coloca lá no pátio e deixa com a chave na ignição, tanque de combustível totalmente carregado, e qualquer homem pode chegar lá, pegar o carro e levar para passear. E não precisa pagar nada. Compreende? Sim. E daí o carro fica lá durante anos, a quilometragem vai aumentando, vai 10 mil quilômetros, 20, 30, 50 mil, 200 mil quilômetros. Eu faço a comparação do seguinte, assim, a mulher cada ano que passa, depois que ela começou a vida sexual dela, é como se pegasse um carro e adicionasse 10 mil quilômetros. Então eu tava falando ali da Cleo Pires,
pelos cálculos ali, ela é praticamente um carro de 200 mil quilômetros. Então me diz o seguinte, meu caro. Se tu tem uma mulher que ela é aquele automóvel que está lá no pátio há 20 anos, com 200 mil quilômetros rodados, por acaso tu pegaria esse carro e tu pagaria o preço de um carro zero? Não, óbvio que não. Ninguém pagaria, então é isso que está acontecendo. E por que o povo faz isso no relacionamento? Por quê? Porque quando tem buceta no meio, as regras têm que ser diferentes, né? É ginocentrismo. Exato, assim como em outras áreas da vida. Você vê muitas vezes supervisor, chefe, que ele ofende os funcionários, ele é babaca, ele é cuzão, ele é desrespeitoso, ele comete assédio moral, ele quer 3 horas da manhã mandar mensagem no WhatsApp, quer que você responde, como a gente já viu aqui. Ele quer que você trabalhe em casa, ele é sacana. Aí essa regra vale pra ele. Quando você vai ver, o cara é o maior escravoceta do mundo, o cara, a mulher munta em cima dele, dá chicotada nele. Por que o cara vive de um... Eu não tô dizendo que ele tem que ser assim na vida dele, eu tô só te perguntando o seguinte: por que quando é campo amoroso vale uma coisa? Por que é igual você acabou de falar de carro. Se você não compra um carro usado pagando valor de zero, por que no relacionamento tem que ser assim, Rago? Por que a regra desvira? Cara, aí tem aquela questão até que eu vou puxar uma outra ideia, né, que a gente ainda não falou das bonecas sexuais e tudo mais, que é aquela questão da sexualidade, né? Eu tava falando assim, que tu tem o sindicato bucetal. O sindicato bucetal, ele quer que todo homem pague pela relação com a mulher, cedo ou tarde, de um jeito ou do outro. Mas tem a outra parte também, que é uma parte que tanto a mulherada da direita ou da esquerda faz, que é o seguinte: elas querem controlar a sexualidade masculina, entendeu? Concordo. Quer dizer, a mulherada pôde transar antes de se casar ou antes de namorar, pôde colecionar parceiros. É que nem o Newman já começou a comentar a respeito também. Elas têm diversos métodos contraceptivos, mas o cara não tem porra nenhuma, entendeu? O cara tem que usar camisinha ou tem que se castrar. Então, assim, toda a dinâmica desse sindicato bucetal é simplesmente: tu tem que controlar a sexualidade masculina. O homem, ele não pode ter alternativas, ao passo que a mulher pode ter os dildo dela. A gente até já fez a saga agora do dildo dragão, né? Só que daí, o homem tem que ser controlado. Por que isso? Por causa do seguinte: a partir do momento que o homem que, digamos assim, consome pornografia, tem um brinquedinho, tem uma boneca, a partir do momento que ele não pode fazer isso, porque a imagem dele é destruída na sociedade, todo mundo vai atacar ele, vão começar a fazer shaming pra cima dele, o que está sendo feito? Está sendo pressionado que a única forma dele ter prazer sexual tem que ser através de uma mulher, tem que ser através de um monopólio, compreende? Então é daí que vem esse escravocetismo, porque tem a tensão sexual, o cara não tem alternativa, muitas vezes existem alternativas, mas ele, pelo fato de para não sofrer com o ego dele, não sofrer com a autoestima dele, porque a validação dele está dependendo das mulheres e da sociedade, não está dependendo dele mesmo e dos homens que ele respeita, que ele conhece na vida pessoal dele, o cara vai se sujeitar a isso, entendeu? E quando tu se limita a só ter o teu prazer através de uma mulher, tu automaticamente, o que tu tem que fazer para ter acesso a esse prazer? Tu tem que agradar a mulher, tu tem que fazer ela te aprovar, entendeu? Ela tem que te dar permissão. Vira um monopólio, né? É um monopólio. Então imagina, esse cara não é nem só o fato de que ele é um cuzão no ambiente de trabalho e ele tá casado e agora ele tem que ficar só com essa mulher para não correr risco, né, se for arranjar uma amante e tudo mais. Mas é aquele detalhe também do seguinte, é o desespero do Betão, porque não, a única forma de ter prazer é simplesmente com a minha mulher. Quando na verdade tem até uma piada muito boa do Bill Burr, que é um comediante norte-americano que eu gosto bastante, que daí ele falava o seguinte: tu vai discordar da tua mulher, tu vai brigar com ela. Não é brigar, discutir, tá ligado? Tu vai discordar com ela, porque tem muito cara que é tão escravoceta hoje em dia, que ele evita até de discutir com a mulher a respeito de algum tópico que eles possam discordar. Aí beleza, tu vai discutir com a tua mulher, ela vai discordar de alguma coisa contigo, e ela vai querer, sei lá, passar uma semana sem transar contigo. Foda-se, toca uma. Ele chama a punheta de o champanhe da vitória, tá ligado? Tipo, o que tu precisa tá na tua mão, entendeu? Então é a mesma coisa, é aquela coisa que eu imagino assim, o cara tá lá, a mulher não tá querendo dar pra ele, só que o cara tá querendo, tá no momento dele. Tá, foda-se, cara, o meu tempo é precioso, eu vou lá buscar a alternativa e vou dormir cedo, tá ligado? Eu não vou ficar trovando a mulher com quem eu tô me relacionando
1, 2 horas pra tentar conseguir alguma coisa. E se o negócio permanecer durante um bom tempo, eu vou largar ela, tá ligado? Eu vou terminar, entendeu? Só que aí vem aquela parte que a gente falou lá no comecinho. Se você já entrou na brincadeira, você Não, foi se lá, já já entrou, assinou, ferrou, aí você tomou no cu. Eu tô até meio que... Teve um cara que fez uma doação no canal que pediu pra eu discutir a respeito desses casos, do cara que descobre a Red Pill depois que ele tá casado, entendeu? Então eu tô tendo que fazer todo um ensaio, todo meio que uma to-do list, porque é algo totalmente fora da minha realidade, pra tentar pegar esses pontos, porque até mesmo quando eu tava já 10 anos atrás em outros grupos, eu já tava meio que fora dessa ideia de casamento. O negócio foi gradativo, chegou naquele momento, não, nunca quero casar no papel, mas posso ter uma união estável. Aí chegou no momento, não quero nem ter união estável. Antes disso, assim, tava até, se eu tiver condições financeiras boas, eu posso até ter um filho. Não, depois até cortei, entendeu? O negócio foi só cortando. Conforme eu fui tendo mais experiências com as mulheres, e também não só isso, tu pega uma trajetória de 10 anos. Eu tava no momento que eu vi assim, olha, as leis estão injustas, o comportamento das mulheres não tá bom, mas vamos ver se durante os próximos anos vai melhorar. E a minha conclusão foi vendo que cada vez o negócio estava piorando, analisando tanto o micro quanto o macro. Então, da mesma forma que conforme tu vai tendo teus relacionamentos, tu deixa de ser escravocetão, nos melhores casos, ou por exemplo, o que tu aturava da tua mulher com quem tu se relacionou anteriormente, tu não atura da próxima. E daí tu termina com essa próxima e tu não atura a mesma coisa da outra que viria depois. Quer dizer, o teu filtro do que tu considera tolerável na mulher vai se tornando cada vez mais específico. E aí a paciência vai ficando curtinha, né? Já viu? A lista vai ficando bem curta, assim, a lista de coisas que tu não tolera fica gigante, e aí tu vai filtrando. E foi isso que foi acontecendo comigo. Isso é saudável, hein, Raccoon? Isso é saudável. É basicamente a ferramenta pro cara sobreviver, gente. Concordo, porque é o seguinte... Isso é saudável, porque aí até o Raccoon, a gente pode estar entrando no assunto seguinte. Aí que o cara vai ver o real valor. Porque aí é o seguinte. Eu por exemplo, vou dizer de mim. Eu quero que você faça um comentário, por favor, Raccoon. Eu, Hernani. Eu sou um cara trabalhador pra caralho, honesto, nunca traí nenhuma companheira minha, nunca. Sou batalhador pra caramba, estudo, leio, sou um cara que procuro sempre crescer. Eu tô te dando todos esses prós. Só que é o seguinte, eu quero em troca uma mulher com pouca rodagem, sem amigos, sem essa porra de amigo, um homem frequentando a casa, sem pilantragem, sem essa porra aí de ficar com esse cheat test, sem tal. Eu tô colocando o meu valor. Agora, é o seguinte, se ninguém aceitar, foda-se, meu valor é esse. Isso que eu acho legal, você entendeu? Você pode fazer um comentário, por favor? Exatamente, porque assim, porque a parte da validação, tu tem muito cara PUA, que o cara tá querendo crescer profissionalmente, financeiramente, porque ele quer atrair mulher. Só que se tu tá fazendo isso pra atrair mulher, pra buscar validação feminina, tá completamente errado. Tu tá ferrado porque... Tu tá ferrado em várias partes. Primeiro porque tu tá fazendo merda. O teu ponto central da tua vida deveria ser tu mesmo. Segundo ponto, que se tu tá fazendo isso por causa de mulher, e tu não conseguiu o resultado esperado, porque o resultado tá fora do teu controle. Não depende da tua aprovação, da tua validação. Vai depender da aprovação e da validação das mulheres. Mulheres em questão em quem tu tá mirando. Se essa aprovação consegue o resultado esperado, tu tá ferrado, cara. Tu vai surtar. Entendeu? Porque muitas vezes tem aquele pessoal que... Eles adoram falar que não, o negócio é papinho. Tu tem que ter papinho, tem que ter jogo, tem que ter carisma. Não, meu caro, já tem muita gente falando e fazendo pesquisa agora que tem também a parte genética, tem a parte da aparência física. Tem caras que não importa o quanto tu fique tacando coisinha de PUA na cabeça deles, o cara não vai conseguir conquistar alguma mulher. Não pelo menos a que ele espera, ele vai ter que baixar o nível. E isso é uma coisa que até Mas só pra encerrar essa parte, resumindo, se tu quer crescer, tu quer fazer as coisas pra si, porque tu quer ter uma vida melhor pra ti, isso é alfa, isso é bom pra caramba. Agora, se tu tá fazendo por causa de outras pessoas, pra buscar a aprovação de outras pessoas, isso tá errado. E isso daí até o Rollo Tomassi lá no Rational Male, ele fez merda no livro, porque ele disse o seguinte, que o cara que é pra ser o conquistadorzão e tal, o valor dele tá totalmente ligado ao quanto as mulheres consideram ele atraente ou não, ou ele válido pra ser um namorado ou pra ser um marido. Isso é ginocêntrico pra caramba. Teve até uns babaca que apareceram falando da gringa, dizendo que tal cara não pode ser MGTOW se ele nunca se casou, se ele nunca se divorciou.
o cara não pode ser MGTOW se ele nunca teve uma namorada. Se o cara é virgem, não pode ser MGTOW. E os PUA, eles batem também bem nessa, que era assim, o cara não pode ser MGTOW se ele não é um cara com quem uma mulher gostaria de se casar e ter filhos. Porque veja bem o que a gente discutiu. Essa parte da inflação de expectativas dela. De muitas vezes expectativas irreais. Então se tu não analisa o macro, não analisa como o comportamento dela está chegando num nível de expectativa irreal e extremamente exigente, como é que tu vai fazer essa ferramenta de validação feminina funcionar? Se as mulheres estão em expectativas irreais, como é que tu vai tentar basear a tua vida em ficar buscando a aprovação delas? O cara tá pedindo pra sofrer. E é um caminho de muito sofrimento, viu, Raccoon? Falando sério, caramba. É um caminho de muito sofrimento. E isso é uma coisa que eu tô gostando no meu canal, que até tem uns carinhas ali que são incels, e o pessoal fala assim, não, mas por que os incels estão virando MGTOW? Cara, porque é o único grupo que tá tratando eles que nem gente, tá ligado? É o único grupo que tá tratando eles que nem gente e tá disposto a escutar eles e dar apoio pra eles, entendeu? A tirar eles desse caminho de ficar buscando validação dos outros. Até no meu canal, cara, menos de um ano, acho que tá o quê? Tá com 7 meses, talvez. Eu vi a transição de alguns caras, porque tu vê uns comentários, tu vê assim uns profiles e tu começa a reconhecer. E eu vi uns caras que chegaram no meu canal cheio de fúria, que quando vinha uma mulher ali comentar alguma besteira, os caras ficavam batendo boca com as mulheres. E eu vi no decorrer dos meses os caras chegando lá de boa. Chegando de boa, vem uma mulher comentar, eles ou ignoram ou soltam tipo "be gone, fought", tipo sai daqui vadia. E os caras hoje em dia estão falando que não, o cara tá focando no trabalho dele, tá focando no estudo dele, o cara tá querendo se aposentar cedo, entendeu? Tá querendo ter uma vida cada vez melhor, um conforto cada vez melhor pra ele, porque ele tá buscando a satisfação dele. Ele tá fazendo as coisas pra ele, pra melhorar a vida dele. Ele não tá mais vivendo em função dos outros. Porque se tu tá vivendo em função dos outros, e os outros não estão te valorizando, e não estão investindo em ti, da mesma forma que tu tá investindo nos outros, não tem por que jogar esse jogo. Eu concordo, inclusive o próprio Nazarran Alita fala que quando você não recebe o que você dá em troca, você tem que parar isso é muito importante, Raccoon. Você tem que parar imediatamente de fornecer atenção, o carinho. Isso serve para qualquer relação, Se você tem um amigo que eu falo com experiência própria. Se você tem um amigo que só você tem que procurar ele, só você tem que ir ligar pra ele não te procura, ele nunca. Ou ele só aparece quando ele quer alguma coisa. Esse cara, você precisa cessar na hora qualquer tipo de não tô dizendo pra você parar de falar com ele, nada, mas tem que parar na hora do seguinte: para de ficar procurando, para de ficar sendo solícito, porque você tem que ser justo com você mesmo. Inclusive tem gente que diz, Raccoon, que isso aí até ser honesto com você mesmo, ser justo com você mesmo, é a coisa mais importante que tem. Porque aí você está sendo justo com as pessoas. Você está dando para as pessoas exatamente o que elas merecem. A pessoa que é boa com você, isso é importante, Raccoon. Se você tiver uma pessoa que é justa com você, que é bacana, não seja filho da puta. Como a gente vê aí, às vezes o cara entra em algum grupo, qualquer um aí, masculinista, e começa a ser babaca com as pessoas. Não é pra ser isso também. Eu não concordo com isso, Raccoon. Eu até vou deixar você falar. Se a pessoa for bacana com você, for justa, for honesta, ou como a gente tem casos aí de ouvintes que estão casados, se a sua mulher aí com você não te tormenta a sua vida, não fica de putaria, então seja uma pessoa honesta com ela, seja uma pessoa justa, não seja filho da puta também, não seja cuzão. Agora, se a pessoa, parente, amigo, mulher for cuzão com você, você tem que cessar imediatamente qualquer tipo de atenção, de carinho, de tudo, porque você tem que ser primeiramente honesto com você mesmo. Isso porque senão você começa a ser desonesto, de dar atenção pra pessoa que não merece, e aí você tá sendo desonesto com você, você tá sendo desonesto com a pessoa precisa receber, ela precisa ver a consequência do ato dela. Faz um comentário, por favor, Raccoon. E isso daí é uma coisa bem típica da mentalidade masculina, porque é o seguinte, a mulher, ela vive no momento. Ela vive no pico de emoção, ela vai fazer o que a emoção dela tá mandando ela fazer num determinado momento, e daí depois, se isso trazer consequências ruins, ela vai usar todas as justificativas do mundo para colocar a responsabilidade disso em outra pessoa, para querer não ser a culpada, para querer ser a vítima e a coitadinha. Só que o homem é diferente, o homem, ele avalia o seguinte, ele acaba sendo preso por esses rótulos porque é o seguinte, pode ter gente filha da puta na vida dele, mas é parente.
tá entendendo? É pai, ou é mãe, ou é irmão, e daí o cara se sente obrigado, e a sociedade também pressiona ele a continuar dando atenção, a continuar ajudando, a continuar cuidando dessas pessoas, mesmo sem receber nada em troca. Isso daí pega também nos relacionamentos de amizade, porque daí o cara começa a usar aquela métrica, que muitas vezes não é pra tu usar, de, por exemplo, não, mas pô, o cara é meu amigo já faz 10, 20 anos, entendeu? Então eu tenho que ficar cuidando, entendeu? Eu tenho que ficar dando atenção. Muitas vezes quando o cara tá se jogando no abismo e tá te puxando junto. E na parte do relacionamento com a mulher é a mesma coisa, porque o cara vai usar aquela métrica e vai pensar assim, não, mas pô, a mulher já tá comigo há tanto tempo, a mulher já me deu X filhos, entendeu? Então não, como ela fez isso, eu tenho que continuar prestando esse serviço, eu tenho que continuar me sacrificando. Quando na verdade isso bate naquilo que a gente já falou, se as regras do jogo são X, tu não tem que jogar regras do jogo diferente. Tem uma frase de acho que é um psicólogo, deve ser britânico ou norte-americano, que é Briffield, eles chamam de Briffield's Law, a lei de Briffield, que diz o seguinte: todo investimento anterior que tu fez numa mulher não garante que tu vai conseguir manter ela no futuro. Concordo. Resumindo, para essas pessoas, tudo que tu investiu nelas, tu se relacionou com elas durante tantos anos, tu é amigo da pessoa durante tantos anos, tu fez isso por ela, nada disso garante que a pessoa vai retribuir e nada disso garante que a pessoa vai continuar na tua vida. Tem um monte de cara aqui que já tomou pé na bunda por causa de besteira, porque a mulher achava que tu não estava crescendo profissionalmente o suficiente, ou porque o